ela me fez rir demais, uma célula que eu fui participar lá da Lagoinha, no GC, né? E aí a gente acabou se conectando, eu gostei muito da história dela, comecei a acompanhar um pouquinho da jornada dela. Eu falei, eu quero conhecer um pouquinho mais, quero saber um pouquinho mais como que foi que você chegou aqui, já descobri mais algumas coisas, e no final eu vou fazer duas perguntas. Duas perguntas? Surpresa, Não, não surpresa. sei, Você vai ter que responder aqui, não porque os seus sei. seguidores, acho que eles não Estão sabem dizendo que disso. tá sem som. Ah, é? Tá sem som? É. Tá sem som. Deixa eu ver. Tá aceso aqui, era pra estar com som. Era pra estar com som. Se vocês puderem testar no Instagram Vamos aí, compartilhar. A beleza. Adelaide está dizendo que tá ok. Vamos lá. Vai. É, lá no YouTube tá ok, então vamos pra cima, e é isso aí. Simone Souza, Eu. eu não sabia que você já tinha sido bancária com uma carreira mega de sucesso aí, e Verdade. aconteceu alguma coisa na sua vida que eu quero que você conte aí pra galera. Todo mundo que te acompanha sabe disso? Já não? Eu acredito que tem muita gente que sabe, mas sempre tem muito seguidor novo por Que não aqui, né? sabe. Que não sabe. Conta um É... pouquinho, dá um oi, se apresenta pro pessoal aí, Oi, então aqui do gente, canal. como vocês estão? Eu sou Simone Souza e eu sou uma filha de Deus, herdeira, e o resto são meras ocupações que não nos definem, porque o que vai nos definir de verdade é quem nós somos. Quando você entende qual é a sua filiação, todo o resto se abre de uma maneira completamente diferente. Porque quando você não entende a sua filiação, quando você. Muito obrigada, amada. Tá ajudando, viu? Obrigada. Pode sair. Gente, a gente tá Já com deu uma pra ver. plateia aqui É um dentro. Tem um podcast que tem o podcast que negócio tem ao vivo. plateia, tá ao vivo. Então, as pessoas, quando estão conversando, eu quero escutar o que elas estão conversando, É, então elas precisam parar de falar, depois a gente recomenda né? uma Tá psicóloga pra bom. ver esse TDAH aí, que a Tá, é pessoa não porque. consegue concentrar. Sacanagem, tô zoando. Mas olha, eu falo sempre, e quando eu estava vindo hoje pensando no podcast, o Senhor me trouxe algo, né? Ele me trouxe que não é uma palavra. Eu sempre disse que tudo que você precisa é uma palavra. Assim, a vida inteira eu digo, né? Um haja de Deus, aquilo que não existe passa a existir. Então, o que te separa do seu milagre? Uma palavra. E ele passava pela vida das pessoas e dizia: seja curado, seja curado. Uma palavra, seja curado. Mudava a vida daquelas pessoas. Seja liberto, seja livre. Uma palavra e aquela vida era completamente transformada. E eu sempre usei isso. Tanto que nas minhas orações eu falo: Jesus, eu preciso de um haja seu. Um haja, é um haja só. Haja, haja. Haja luz e houve luz, haja terra e houve. Um haja. E o que fez Abraão esperar por 25 anos? Ele teve a palavra liberada. Há 25 anos, Deus disse que tinha para ele uma nação. E ele não tinha a Bíblia. Abraão não tinha os profetas. Abraão não tinha a mensagem. Abraão não tinha uma referência de Deus. Porque ele vivia na Mesopotâmia, um lugar totalmente cheio de deuses, né? Onde haviam muitos tipos diferentes de crenças. Então, Abraão não sabia quem era o único Deus. Então, o que Abraão teve foi um encontro. O que Jacó teve? Jacó, ele tinha um anseio por Deus. Ele tinha, mas ele tinha um temperamento, ele tinha uma personalidade, ele deu um jeitinho para o pai abençoar ele com a bênção da primogenitura. Porque muitas vezes nós somos assim, né? Nós damos um jeitinho, nós queremos dar um jeitinho para as coisas acontecerem na nossa vida, quando nós precisamos é de um encontro. Quando Verdade. você tem um encontro verdadeiro, você permanece, ainda que para que o haja aconteça na sua vida, durem 25 anos. Ou como Jacó, que foram mais de 20 anos até a volta dele ali para o seio da família dele, quando ele tem um encontro ali de novo com o irmão. Mas que momento que Jacó teve um encontro com Deus? Não foi quando ele sonhou, Hum, que naquele sonho Deus se revela para ele, que os anjos estavam naquele lugar, que tinha uma escada, que ali Deus estava. Ele fez uma pedra, colocou uma pedra ali, disse que Deus estava ali. Só que ele tem um encontro com Deus lá no Vale de Jaboque, 20 anos depois que ele já servia a Deus. Muitas vezes nós vivemos uma vida assim. Nós cremos nesse Deus, nós sabemos que ele existe. Ele de alguma maneira, ao longo da sua vida, esteve ali.
Então, por exemplo, a minha história, né? Com 10 anos de idade, eu fui morar com uma tia que era cristã. E naquele lugar, todo domingo eu aceitava Jesus. Todo domingo eu ia lá na frente e aceitava Jesus. Todo domingo eu ia lá na frente. Eu tinha 10 anos, eu não tinha consciência daquela entrega. E lógico Não tinha que consciência daquela palavra. Não, e daquele movimento que eu estava fazendo. Porque o evangelho não é sobre o movimento de um filho em busca do pai, mas é sempre o movimento do pai em busca do filho. É sempre o pai que está dando o primeiro passo. Foi Deus que veio até Abraão. Foi Deus que se apresentou para Jacó. Jacó não estava esperando deitar e Uhum. dormir, fugindo do irmão e, uau, Deus apareceu para mim. Eu tenho uma expectativa. Se Deus aparece para mim hoje de qualquer maneira, eu fico, uau, eu acordei, eu falo, Senhor, é hoje que o Senhor vai, que eu vou viver uma experiência, é hoje que o Senhor vai se revelar para mim como nunca se revelou antes. É hoje, eu tenho uma expectativa e eu acho que muitos cristãos vivem sem essa expectativa. Nós não vivemos com expectativa para termos um encontro novo com Deus. Porque olha só, quantos encontros com Deus Abraão teve? Vários. Abraão, quando Deus vai acabar com Sodoma e Gomorra, Deus vem até Abraão. E ele fala, vou acabar. E Abraão fala, não, e se tiver 50 justos? E se tiver 40? E se tiver 30? E se tiver 20? E se tiver 10? É Deus que ele fala. Olha o que Deus fala para Abraão. Como eu posso fazer alguma coisa na terra sem falar com meu filho? Olha o tamanho sabe, imagina, é como se você fosse mudar de casa, tivesse uma filha adolescente e falasse, filha, tô mudando. Não, você vai falar com a sua filha, você vai compartilhar para ela, você vai dizer o que é que Deus está fazendo. Quando eu vim para Alphaville, o meu filho já tinha uma expectativa de mudar para São Paulo. Falei, filho, eu tô indo para São Paulo, o que que você acha? Eu tô indo morar lá. Ele, não, eu não vou morar com você. Só que o Senhor vai fazendo os planos de acordo. Então, hoje de manhã, assim, eu tava orando e pedindo ao Senhor uma palavra para esse nosso momento. E o Senhor falava pro meu coração, né? Tudo que a gente quer viver, o maior paradigma do ser humano é ter um encontro com Deus. Porque a gente quer ter um encontro com o sucesso. Nós queremos ter um encontro com a ideia de filosofia, de O felicidade, amor da nossa né? vida. A ideia de relacionamento perfeito. Olha, eu vou ser feliz quando? Eu vou ser feliz quando eu me casar e tiver o Mesmo bem amor da minha casado, vida. né? Eu vou ser feliz quando eu for bem-sucedida na minha carreira. Quando a minha Eu vou ser empresa feliz prosperar. quando a minha empresa alcançar os padrões. Não. O nosso maior paradigma é que essa felicidade plena, ela vai acontecer quando? Quando eu tiver um encontro. Tudo que nós precisamos é de um encontro, né? A história do Lucas é uma história muito forte e ele estava no hospital. E olha, onde você tem um encontro com Deus? É, isso que você está falando é muito, muito verdadeiro. Sabe o que que você me fez lembrar? E hoje, olha só que doido. Eu não trouxe minha Bíblia, eu ia trazer para te mostrar, que eu ganhei de uma amiga dentro do hospital. Mas olha só que interessante, o lance da palavra sem você sem ter tido o encontro, né? Aham. Era para ser sua apresentação, você já evangelizou um monte de gente, né? Mas olha só que doideira. Todas as vezes que eu pegava a Bíblia que ficava aberta lá no Salmo, sei lá, 91, no 23, a página amarela na casa da minha mãe, Uhum. amarela de velho, porque Aham, porque tá ninguém sempre aberto, virava, né? né? Tá Ninguém aqui igual virava essa a daqui. página. E aí eu lia e não entendia nada. Eu lia e não entendia nada. E alguns amigos meus, eu ia pra igreja e amigos meus falavam, cara, vamos lá que você vai curtir, você vai gostar, não sei o quê. E eu chegava, o culto era legal, era interessante, eu via aquele meu amigo caindo no chão, recebendo o Espírito Santo. E eu falava assim, isso em 2010. Deus, eu quero ter uma experiência dessa. Por que que o Espírito Santo veio aqui com meu amiguinho e em mim não? Cadê? Eu fechava os olhos e falava, cadê o Senhor? Que eu quero ter essa Isso com experiência. quantos anos? Isso eu tinha 22, tem 13 anos. Uau. E aí, nunca tive essa experiência em todos os lugares que eu ia.
E eu vim de uma família, daquela família que é batizada no catolicismo, mas frequenta tudo que é tipo de Uhum. lugar, então procurando Deus, Sincretismo, né? Um sincretismo, porque é a busca do homem para suprir aquele vazio aquele que tem vazio. dentro dele e só Deus pode preencher. E as pessoas falavam assim, não, porque Jesus é o único Salvador, porque você tem que ler a palavra de Deus, porque ele é o verbo da vida, a Bíblia não é só um livro, e eu sabia de todas essas informações. Uau. Essas palavras já tinham batido no meu coração, já tinham batido na minha mente. As pessoas já tinham falado, porque Jesus é o único caminho, que o livro não é só um livro, que o livro é um livro vivo, e eu não conseguia entender. É como se você tentasse explicar para uma pessoa que nunca comeu, sei lá, comida japonesa, e explicar para ela o que que é a comida japonesa. Como se você tentasse explicar para uma pessoa o que que é o mar, o que que é a praia, sendo que ela nunca foi à praia. Você pode Entendi. explicar, você pode falar, mas pode até mostrar um vídeo, mas ela não vai conseguir entender a experiência. E aí, eu já tinha tido algumas visões de Jesus, alguns clarões. Acho que foi com você que eu falei isso? Não. Foi Foi. alguém que falou, você falou, Jesus não é só um clarão. E aí, e aí eu falei, cara, eu quero alguma coisa mais profunda, mas isso passou, esfriou essa expectativa de encontrar. E aí eu tava lá, sexta-feira, no hospital. E você estava no hospital por quê? Porque tem gente que não sabe É, por que que você estava no eu, hospital. eu negligenciei, né, muita coisa na minha saúde. Eu fui descobrir meu tipo sanguíneo com 33 anos de idade. Olha só. E olha só, o que é mais louco, isso eu acho que eu nunca contei. Isso eu acho que eu nunca contei. Mas quando eu tive o meu primeiro clarão, que eu senti a presença de Jesus, eu não conseguia me visualizar depois dos 33 anos de vida. E eu nunca contei isso pra ninguém. Uau. Eu só fui lembrar disso quando eu tava no hospital com 33 e eu tava quase morrendo. Uau. E aí foi quando eu falei, Qual foi a sua caramba, doença? foi uma Qual aplasia, é, né? aplasia de medula. Aplasia de A medula. medula para de produzir sangue. E aí desenquadrou um outro caso, que é 1 em 100 mil dentro desse caso, que já é raro, que chama hemoglobinúria paroxística noturna. Meu Deus. É As por isso a pessoas pessoa que aí. chama Labachê, você vai esperar o quê, né? É, Você vai esperar o é quê do tipo, até, Labachê? até a doença tinha que ser Ah, exótica. uma pessoa que é Negócio exótico. diferente, tem o cabelo roxo, gente. Eu demorei uns 2 dias só pra entender o nome da doença. E aí é muito louco, porque foi sexta-feira, começou a química, eu já tava 14 dias internado. Sexta-feira começou a química e queimava, doía, febre. Sábado, febre o dia inteiro. Domingo, febre o dia inteiro. E aí, quando eu queria desistir, eu já tinha entregado minha empresa, já tinha entregado tudo da minha vida para Deus. E aí eu falei, Senhor, E então o nisso a que que sua o Senhor esposa era quer? cristã. Ela já era já há bastante tempo. E aí ela me ligou no WhatsApp, eu estava internado, então não tinha acesso a ninguém. Eu não estava mais na UTI, mas não tinha acesso a ninguém. E aí ela falou assim, ah, então vamos orar. Eu falei, não, mas eu acho que de hoje não vai. Vamos orar, mas eu acho que de hoje eu não passo, não. Meu De tanta dor que Deus. eu tava. E aí foi o encontro, porque ela começou a orar, igual quando você começou a orar antes aqui. Ela falou, ah, então fecha os olhos, vamos orar. Eu falei, tá bom, fechei os olhos, a gente começou a orar. E ela no WhatsApp, no vídeo, eu orando, 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 orando. E eu tive esse encontro que você falou. Eu não tinha caído na real. Você trouxe isso pra mim agora. Que tinha sido um encontro. Só que eu tô contextualizando por quê? Pra galera entender. Porque o mais doido desse encontro foi o seguinte. Foi que a dor desapareceu na hora. A febre, que eu tava 3 dias com Uau. 39,8, desapareceu na hora. Uau. Só porque eu falei uma palavra. Só Qual porque foi a a palavra? palavra, que não é uma palavra em uma palavra no sentido literal, uma palavra é uma mensagem, que foi quando eu falei, eu aceito o Senhor Jesus como meu único, legítimo e suficiente Salvador. Uau. E assim, todas as dúvidas que eu tinha, Então, parece que gente, fez um presta atenção, download. presta atenção. Ele estava acamado com 39,5 de febre, 39,8. 39,8 de febre, já achando que o último dia da vida dele era aquele, já com essas doenças que eu não sei nem repetir o nome, e de repente, a esposa liga no WhatsApp e ele faz a confissão de fé, que são as palavras que ele disse, é a confissão de fé, e ele disse, e eu te recebo, Jesus, como Senhor e Salvador da minha vida. Quando ele abriu a boca e fez isso, imediatamente os Sumiu tudo, sintomas que ele estava sentindo tudo, sumiu. tudo. Uau! Fisicamente, a química, quando ela começava a entrar pelo acesso, eu já queimava na hora a veia. Deu 15 minutos, a mulher veio para pôr a quarta dose, não senti nada.
Foi sobrenatural. Foi assim, Uau. sobrenatural. Não tem como alguém vir e me convencer de que Deus não existe, de que De que Jesus aquilo não não existe. Não aconteceu, tem de que você não como. estava ruim, que foi Eu não uma vi coisa num do filme, eu nada. não li num livro, não foi É alguém que me isso. contou. É isso. Então esse encontro pra mim, só que olha o que foi o mais sobrenatural. Lembra que eu falei que eu tentava ler a Bíblia, eu não entendia Uhum. nada? No dia seguinte, uma amiga minha, ela estava na enfermaria do lado, ela trabalhando como fisioterapeuta. Uau. Por Ela acaso, levou uma né? Bíblia e quando eu abri a Bíblia, parecia que eu já tinha aquele livro todo dentro de mim. Parecia que eu tinha feito um download no dia anterior. Sabe quando Uau. você atualiza o sistema do Uhum. seu celular e ele, nossa, mudou a versão? Parecia que o Lucas era uma outra pessoa. E Eu, era, né? e era, Deixa eu te explicar. e Nesse era. momento, é assim, ó, o novo nascimento é instantâneo. Então, quando você nasce de novo, essa é uma matéria do Seminário Teológico Carisma, que se você não faz, eu quero te, né, falar para você fazer. O novo nascimento é instantâneo. Nasci de novo. Você nasceu de novo. Foi. Agora você nasce, o Espírito Santo está dentro de você. Aquele que escreveu a Bíblia está É, dentro de você, morando, residindo. O que não é instantâneo? O que, que é progressivo? O crescimento. Um bebê, quando nasce, ele nasce grande? não, Ele nasce falando? não, Nasce andando? não, Nasce sabendo matemática? não, Nasce bem-sucedido? não. Ele Sem nasce dente, dependente dependente totalmente. total. Totalmente. Então, quando você nasce de novo, a sua vida de independência fica para trás. E a partir daquele momento, o Senhor vai te ajudar no seu crescimento, colocando pessoas, colocando você em ambientes, colocando você para caminhar, colocando você em lugares com pessoas cheias do Espírito Santo, famintos do Espírito Santo. Então, toda vez que alguém está nascendo de novo na nossa igreja, eu vejo, em qualquer lugar que eu estou, a primeira coisa que eu oro, eu falo assim: Jesus, nunca falte, que nunca falte alguém para caminhar com ele. Por quê? Nossa. Porque se você não tem alguém para caminhar com você após o seu novo nascimento, é como um bebê que nasceu e não tem ninguém que troque a fralda. Não tem Verdade. ninguém que dê mamadeira. Não tem ninguém que limpe o cocô. Não tem Verdade. ninguém que tire o xixi. Não tem ninguém que o ponha para dormir. Que mostre para ele que aquela tomada vai dar choque. Então, quando você nasce de novo e você caminha com outros cristãos que já estão maduros, esse é o movimento da igreja. Muitas vezes a igreja não cresce, uma igreja que não cresce é sinônimo de membros muito imaturos. Por quê? Porque Deus vai mandar novos cristãos se a maternidade está cheia. Hum, Nasceu de novo, mas está cheio de bebê espiritual que não quer crescer. Por isso que é muito importante. A nossa igreja tem um seminário e esse seminário tem 22 anos. 22 anos, seminário da palavra do Espírito. Então você vai pegar essa palavra e você vai em cada matéria. A matéria, eu sou professora de algumas matérias e uma delas é a realidade da nova criação. Ou seja, quando você nasce de novo agora, por que que no outro dia você simplesmente olhava para a Bíblia e aquilo fazia sentido para era você? surreal. Porque quem escreveu, ela está morando dentro de você. Agora, você Tinha é o exatamente essa tabernáculo de percepção. Deus. O próprio Deus mora dentro de você e ele estava lá. Então, quando eu vou ler a Bíblia, eu falo: Jesus, o senhor estava lá, Espírito Santo. O que o senhor quis dizer com isso? Por isso que a palavra é viva. E ela todo dia ela se renova. Você pode ler a Bíblia e todos os dias aquela palavra se renova, ela muda você, ela transforma você. Então, quando você nasceu de novo naquele hospital, a partir dali, daquele novo nascimento, você vai ter que aprender o que é depender. Hum, Porque até ali, até os seus 33 anos, você sabe o que é fazer com as suas próprias mãos. Você sabe o que é produzir resultados. Você sabe o que é você ir lá, colocar a faca no dente, como eu digo, e rasgar o pão com a. uhum. Foi você que teve que viver, você teve que fazer. E tá tudo bem, agora o Senhor vai te ensinar o que é dependência. Então imagina, eu era gerente de É banco, isso. Eu queria a que a minha gente vida entrasse nessa inteira eu parte. fui, né, eu sou mãe solo. Então eu tenho um filho que não tem pai, não conhece o pai, nunca viu o pai, fruto de uma única relação sexual que eu tive com um rapaz e eu nunca mais o vi. Caramba. Ponto. E eu escolhi manter aquela gestação.
Eu escolhi ter aquele filho. E aquele filho, ele fez como Moisés. Moisés, a primeira pessoa que Moisés liberta não é o povo, é a mãe dele. Porque Moisés, a mãe dele era escrava, agora ela começou a receber salário para cuidar de um filho que era dela. Então, quando você recebe um chamado, esse chamado não vai acontecer quando você está pronto. Você vai ver que no decorrer da sua vida, Você vai se preparando. você vai tendo vislumbres daquele chamado. Então, eu tenho um chamado, né, ministerial de profeta. Então, eu não me vi profeta quando eu disse sim para o Senhor. Ao contrário, eu achava que profeta era para quem nasceu crente, era para quem viveu aquilo. Mas quando eu vou para trás e eu olho e eu me lembro de mim, por exemplo, com 5 anos, eu me lembro dando tchau para uma vizinha que a gente tinha e falando que amanhã ela ia morar com Jesus. E a mulher no outro dia amanheceu morta. Senhor. Então era Quantos o anos quê? você Eu tinha? tinha 5. Então eu me lembro claramente de várias situações de entrar num lugar e falar para uma amiga minha: por que que você está sentindo assim? Por que que você está passando por isso? Ela: como que você sabe? Falei: não sei, eu sei que eu sei. Para você ter ideia, uma vez eu entrei num restaurante, eu tinha 19 anos, já tinha um filho, e um moço veio ao meu encontro e falou assim: olha, quando você entrou aqui, eu vi tanta luz que eu não consegui olhar para você. E ele fez assim, ó: eu não consegui olhar para você, mas você precisa ir para um centro espírita urgente, porque tem muito espírito das trevas que querem engolir o seu espírito de luz. Você é um ser evoluído, você é um ser transcendental, você é uma pessoa que já tá já nas suas não sei quantas vidas, já tá não sei o quê, e é por isso que você não tem muita sensibilidade. Olha, para você ter ideia, eu sabia o dia que eu ia apanhar. Tipo assim, eu chegava aqui e eu falava assim: meninas, eu vou para casa hoje porque hoje eu vou apanhar. E eu já começava a sentir. Eu já começava a ir para casa chorando. E quando eu chegava em casa, minha tia tinha descoberto alguma coisa que eu tinha feito e ela me batia. Caramba. Várias vezes. Eu sempre soube nos relacionamentos que eu tive quando o cara tava me traindo. Sem ter um indício. Não, Caramba. não, mas era de um jeito que era assim, eu sabia coisas Isso que. aconteceu também quando eu tomei o chifre. Eu virei a noite inteira, eu senti uma dor no corpo, daí daqui a pouco dor na cabeça. Eu falei: ué, tá saindo. Ah, sério? Não, mas é sério, na cabeça não, mas aqui eu sentia. Eu ligava e eu sabia que estava acontecendo alguma coisa. E depois Isso é só descobri. porque o Espírito Santo, quando você está na nova aliança, o Espírito Santo mora dentro de Já faz você. tempo isso aí, para deixar claro, tá, pessoal? Amém. Que, né? Agora atual, Você né? é Já, casado, né? Bem graças a casado. Deus. Então, o Espírito Santo agora mora dentro de você. Mas antes, na antiga aliança, o Espírito Santo vinha sobre. Então, imagina, o profeta, ele não tinha o Deus morando nele, mas o Espírito vinha sobre ele e ele era tomado, e a partir dali ele falava em nome de Deus. Então, na nova aliança, o Espírito Santo mora dentro. Mas, Simone, eu não tinha um relacionamento. Em algum momento lá na sua infância, você teve alguma coisa. Porque o Deus dá dons aos homens, não aos crentes. Uhum. Então você vai ver aquele amigo que é que vai cuidar de todo mundo sempre. Aquele amigo que o tempo todo tá perto, tá aqui, eu tô aqui para te servir, eu quero cuidar de você. Você tá precisando de quê? Você tá doente, ele tem um bom conselho. Ele tem um dom pastoral e você não precisa estar na frente de uma igreja para ter o dom pastoral. Você vai entender e vai amadurecer nesse dom. Assim como o dom de mestre. Um professor é um mestre. Sim. Ele tem um dom de mestre. Eu tenho muitos professores que não são, que nunca reconheceram Jesus como Senhor da sua vida, e ele deixa de ser mestre por isso. A gente conhece inúmeros mestres que você fala: cara, olha esse professor Pascoal, olha esse cara, como que ele ensina, que habilidade. Foi Deus que deu dons aos homens. Quem dá dons é Deus aos homens. Os dons espirituais, quem dá é o Espírito Santo. Então, a partir do momento que você disse sim para Jesus, naquele instante você tem o quê? Os dons espirituais dentro de você. E você vai começar a pedir a Deus: Senhor, eu quero entender o que é uma palavra de sabedoria. O que é uma palavra de conhecimento? O que é um discernimento de espírito? Então, você está aqui, você está conversando com alguém, você tem alguma coisa que não quero falar com aquela pessoa, não quero
não quero, ai, eu não Começa sei, a eu não ter quero uma fazer um sensação, negócio. Você tem, uma sensação. aí de repente você sabe que aquela pessoa era uma mau caráter, estava fazendo alguma coisa. Você começa a se relacionar com alguém, tem um indício aqui, tem um indício ali. Você sente alguma coisa, é o Espírito Santo te trazendo esse Eu incômodo. chamava isso antes de intuição. Então Isso. eu achava que era, porque a intuição, inclusive semana Mas que antes do vem, Espírito Santo era intuição, né? é, Mas era porque, uma intuição guiada pelo dom que você tem. e semana que vem a gente vai ter um convidado aqui também no podcast Paradigma, de um cara que também fala da Bíblia no original. Vocês já viram esse cara no Instagram, não? Muito legal. Eu até mandei ele pro Rogério Carvalho, nosso amigo. Uhum, Falei, dá uma olhadinha aí, porque, cara, o perfil dele tá muito legal. Ele explica as coisas da Bíblia no aramaico, no uhum. hebraico, na origem. Acho que no hebraico, né? Nem no Tem aramaico, um no hebraico. aplicativo que eu recomendo para todo mundo, chama Oliver Tree. Ah, Você baixa esse aplicativo, ele é pago. Você paga uma única vez. Eu tenho ele desde quando eu entrei no seminário. Quando você clicar em cima da palavra, tem o significado dela no original. uau. Como é o nome do aplicativo? Oliver Tree. Oliver De, Tree. de Aí você árvore. vai baixar ele, Oliveira. depois você vai. E Tree deve ser de É. Pai, Filho e Espírito Santo, Ah, tá. Não é de né? árvore, É então. Tree. É Oliver Tree. Deve ser. É T-R-E. É árvore, Então é então, de é. árvore. É de árvore. É. Ah, tá. E aí você baixa, quando você baixar, você vai baixar a Bíblia que tem o Strong. Aí tava R$ 99 a última vez que eu vi, que uma Nossa, muito amiga minha legal. comprou. E você pode baixar o mesmo em todos os seus aplicativos, computador, iPad, celular, onde você tiver Show. aplicativo, você pode baixar com aquele mesmo login. E aí, o que que era a minha justificativa, né? Da intuição, se a gente for na origem da palavra, é in de interior, de dentro, e theos de Deus. De teologia, de Deus, Uhum, enfim, né? De theos, intuição. E aí, só que eu não entendia que era o Espírito falando comigo. Por que que eu não entendia? Porque eu usei óculos já, eu operei, né? Tirei, fiz a cirurgia. Mas quando a gente usa óculos, o óculos ele tá com a lente meio suja, a gente tira, né, e dá uma limpadinha na camisa, uhum. assim. O pessoal que não usa óculos faz isso com óculos escuro também, né? E você dá aquela limpadinha assim. Eu tenho um exemplo que acho que você vai gostar bastante, Aí foi o mais que do que aconteceu. esse. É um telefone Ah, com fio, lembra antigamente? lembro. Não é da Foi, minha época, mas eu vi no museu. não é da minha época também, É, não. Aquelas, da não. nossa época, Para. não é da nossa época. Ah, engraçado. Esse telefone, eu não sei se. É porque eu era muito miserável. Ah, Eu precisava de Jesus demais, porque eu não valia R$ 1. Eu era ruim, gente. A pessoa tava falando comigo, eu tirava o negocinho e ficava com o telefone solto na mão. Desplugava. interessante, boa. Foi Jesus que me deu esse. Ele falou, era assim, era por isso que você não entendia que era eu. Porque você estava desplugada, desconectada de Olha. mim. E aí ele estava falando, ele continuava falando. Uhum, Mas eu tô desconectada. É por isso que a gente uhum. precisa ter um relacionamento diário, manter a chama acesa todos os dias no fogo do altar. E toda manhã você vai acrescentar a lenha. Então, quando você conecta. Então, por exemplo, eu estava sendo roubada. E na hora me veio assim: você tá me roubando, o cara tava roubando meu carro. Roubando, na hora. Ele já tava com o documento no nome dele, assim, em branco. Eu não sabia que assinava em branco. Eu já tive várias situações. Eu já estive sentada assim e eu falar assim: gente, eu vou sair daqui porque alguém vai dar um tiro aqui. Gente, eu tenho história pra contar. Só de história eu tenho que vir aqui pra gente fazer um podcast Pra só de falar do seu história. Não, livro, da gente, sua. só de história. Você não acredita, não. Só de Show, história. show. Tem muita. E E aí, despluga, né? e esse pulgar, você falou que tá nessa Na nova nova. conexão, Não, na nova criação. a nova criação. Né? A Bíblia vai dizer O que 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 deu em você você? nasceu de novo. E como foi pra você? Eu contei um pouquinho aqui da minha parte, como foi? Eu quero saber da Simone, como é que foi esse encontro pra você? Você falou Olha, que foi há alguns eu anos já. sempre amei Jesus muito. Todo o meu tempo eu tinha uma perspectiva de um Deus que eu amava e ele não me amava. Caramba, por quê? Essa era a minha perspectiva, por conta das minhas marcas, né? Eu fui Uhum. abandonada por pai, fui abandonada por mãe, eu fui abusada sexualmente por 10 anos por uma única pessoa e por várias outras pessoas em vários momentos da minha vida. Eu já fui abusada por mulher, eu já fui abusada por vizinhos, eu já fui abusada por várias pessoas. Então, e aí pensa, abandonada por pai e por mãe, abuso sexual, todos os dias você escutando que você não é amada, todos os dias você ouvindo que você não, que ninguém quis você, que seu pai não te quis, que a sua mãe não te quis, porque essa é a linguagem do abusador, né? Ele Uhum. quer colocar você como alguém que não tem ninguém que você possa contar, porque
Porque se você contar pra alguém, ele é a única pessoa que você tem, então ele fala que aquilo ali é que é amor. Ele faz você se sentir culpada, porque é você que provoca ele. E ele também coloca num lugar, imagina, você com 5 anos escutar: eu sou a única pessoa que te amo, e o meu modo de amar é tocando você. Nossa. Né? Então, aquilo, essas marcas, aí eu vou. A minha tia era muito, muito nervosa por conta da realidade da vida dela também. Sim, E nossos nem, pais e avós né? tiveram uma, E uma aí, criação essa mais minha assim, né? tia também, ela me batia muito, muito. Eu me recordo de várias vezes ela bater na minha cabeça na parede. Ela me batia Caramba. muito. E, e dentro do conceito dela, ela estava me educando. Ela não era que ela estava querendo me matar, ela queria me educar. E essa era a maneira que ela sabia fazer. Foi como ela Foi como aprendeu. ela aprendeu, foi como ela viu a mãe dela educando os irmãos, e enfim. E aí ela me batia muito. Então, quando eu fiz 18 anos, eu quis sair de casa. E aí eu saio de casa, engravido, com 18 anos. Tipo, logo quando eu saí de casa. E agora eu tô grávida de um filho sem pai, né? Porque tem toda uma história também. E aí, dentro dessa perspectiva, eu me vi, porque a minha tia já não pôde me receber de volta. Que era Ah, a então minha mãe de criação, né? sim. E agora eu vou morar com a minha mãe de verdade, que nunca tinha me criado. Sua mãe A biológica minha que você foi mãe conhecer biológica. só Não, eu depois. conhecia ela, né? Mas eu fui morar com ela pela primeira vez grávida. Nossa, Foi outro caos, foi um caos, foi um caos, foi um caos. Então toda a referência que eu tinha deste Deus Pai era um Deus era um punitivo, Deus. Não, eu não me sentia ausente, punida. Eu me sentia não. não amado, não Não, acolhido. quando, não, que não era recíproco. Eu amava ele, eu sempre queria ele, eu buscava ele, né? Eu tinha tido aquela experiência com 10 anos. Então, a partir dali, eu sempre falei com Jesus. Ali sempre. Eu ia na igreja, minha tia também me levava na igreja. Assim, a gente cresceu num ambiente muito religioso, por mais que fosse católicos, mas minha avó era muito, muito religiosa, amava muito Jesus. Tanto que minha avó mudou meu nome, né? Eu não me chamava Simone, eu me chamava Melissa, até 3 anos de idade. E Caramba. Melissa significa abelha. E a origem do nome Melissa foi um bebê que foi dado em sacrifício para uma deusa e lá de dentro sai uma abelha. E aí eu odiava o nome Simone. Mas eu odiava com todas as minhas forças do meu coração. Eu vivi uma Nossa. vida e uma infância inteira odiando meu nome. Porque Simone era Melissa, eu queria que Era todo mundo me chamasse de como se Mel. tivesse trocado sua identidade Eu ali, queria que as porque o pessoas nosso me chamassem de nome Mel. Quando eu escrevia meu nome, até muitos anos, sei lá, 16, na minha época de escola, eu escrevia Simone Melissa. Porque eu nossa, odiava Simone. Quando eu falava Simone, eu falava, ai, que nome horrível, que nome forte, que nome ruim, que nome. Porque, gente, tudo que tem a ver com a sua identidade, o diabo vai querer colocar distorção. Tudo. E muitos anos depois que eu entendi que foi Deus que mudou meu nome, porque ele disse pra mim. Ele falou assim: consulta o significado do seu nome. Meu nome é hebraico. hum, E é o feminino de Simão Pedro. uau, E significa aquela que ouve Deus. Aquela que tudo ouve. Aquela que tudo ouve e é obediente. Significa obediente. Ou nossa. seja, Deus muda meu nome e ele muda o nome de várias pessoas na Bíblia. E ele Sim, mudou sim. o meu nome. E ele disse pra mim: eu mudei o seu nome quando você tinha 2 anos, pra você saber que eu não tenho uma aliança agora porque você fez uma aliança comigo. Eu tenho uma aliança com você desde quando você era um bebê. Eu mudei seu nome. Eu mudei seu nome para que hoje, com uns 36 anos, você soubesse que eu tenho um relacionamento com você, que eu já te amava, que ao contrário, um dia eu estava na beira da ponte, eu queria muito me jogar daquela ponte. Queria muito. Já Devia passei ter por vinte e isso dois também. anos de idade e eu queria, né? A gente está aí no mês do suicídio e da prevenção e várias coisas que me vêm, né? Eu já quis e não é um pensamento que é seu. É um É, pensamento que é de fora. É um dardo inflamado do maligno. Porque naquele momento que eu estava diante da ponte, os meus pensamentos eram, viu? Deus não te ama. Viu? Olha só. Olha só como Deus ama suas primas. cara, Olha como Deus. Era. Gente.
em 22 anos e diante de uma ponte, esses eram os pensamentos da minha cabeça. Olha como Deus ama suas primas. Elas foram criadas pelo pai, pela mãe, estão morando nos Estados Unidos, a outra está fazendo medicina. E você tem que trabalhar, estudar para criar filho, para pagar faculdade. E você não tem ninguém por você. E nessa época eu não tinha ninguém da minha família, pai, mãe, tio, tia, ninguém. Era eu e o Luiz. Só. E Ninguém. uma pergunta, o que que te fez voltar para consciência ou Naquele dar esse passo momento, atrás? eu estava falando, Deus, o Senhor não me ama. O Senhor não me ama. Por que que eu vou amar uma pessoa que não me ama? Qual que é o sentido dessa vida? Né? Talvez para meu filho vai ser melhor. Ele vai ser criado por meu irmão, tá com a esposa dele, vai ter um pai, uma mãe, Né? Foi meus pensamentos naquele momento. Aí, de repente, me veio uma tiazinha do coque. E aí ela, na ponte, gente, ela falou assim, ó, eu tava na igreja, tem 3 quadras daqui, Deus falou pra eu vir aqui, que ia ter uma moça aqui dizendo que eu não amava ela. E Deus manda te dizer que eu te amo, que Ele te ama. E aí ela me catou pelo braço e me levou para dentro da igreja. Na hora que eu chego na igreja, tinha umas 300 pessoas na igreja. Quando eu entro, o culto já tinha começado. Já estava na parte da pregação. Quando eu entro na igreja, o pastor de púlpito falou assim: você estava agora tentando, falando que Deus não te ama, você queria tirar a sua vida. E Deus manda te dizer que Ele não só te ama, como Ele te escolheu. Ele tem um propósito com você. Ele te chamou para pregar, Ele te chamou para isso, Ele te chamou para aquilo. Eu falava assim, nada a ver, né? Que louco. Agora que eu já vi que Deus não existe mesmo. Porque Deus tem um propósito na minha vida. Se Deus me amasse, Ele tinha cuidado de mim. Na verdade, aí Deus falou, né? Ele falou assim, não é que... Aí o cara falou assim, não é porque Deus não te ama que as coisas ruins aconteceram. É porque Deus te ama que você tá viva. Nossa. É porque Deus tem um propósito na sua vida que você tá viva. E naquele momento, aquilo tudo não fazia sentido pra mim. E aí eu comecei a namorar um menino que era da Assembleia de Deus, então eu ia em tudo quanto é lugar com a mãe dele, eu com minhas roupas, tendo vida sexual com ele, namorando e tal, não sei o quê. E aí todo lugar que eu ia, Deus manda te dizer, você é assim, 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 assim. E aí de repente, né, Deus, agora, depois de que eu tive um encontro com ele, porque todos esses momentos são só palavras. Por É, quê? Porque palavra não te transforma. Palavra não muda a sua atitude, palavra não muda o que você está fazendo, palavra não te convence do pecado. A palavra é para que quando acontecer você veja que lá atrás Deus já estava. é. Então, quando você tinha 22 anos e ansiava por Deus e não foi tocado, é para que no dia que você fosse tocado você entendesse: Deus me tocou, agora eu sei o que aquelas pessoas estavam sentindo. E isso é É. Não tem nada melhor que eu pudesse desejar. Deus se revelou para você na doença, Deus se revelou para mim como pai, porque ele precisava me ensinar o que era ter um pai. Eu não sabia o que era ter um pai. Eu nunca tive um pai. Eu dizia que eu podia contar com qualquer pessoa de fora, mas eu não sabia o que era contar com a minha família. Eu não sabia o que era ter alguém para contar. Então, essa construção, isso aí Deus, aí eu fui É uma trabalhar. cura de muitas Só que nesse feridas, não é momento uma ferida só. nesse momento eu não fui curada. Ainda não. Não, foi 15 anos depois, como Caramba. você. Naquele momento eu recebi Foi só a palavra. primeira. José recebe palavras E, quando é e adolescente. você sabe que você me lembrou, né? Que durante a pandemia, eu tava num outro relacionamento, eu tive um conflito e eu saí andando. Desci e saí andando. E eu fui na Dutra. E parei numa passarela. Eu perguntei o que que aconteceu que fez você recuar, Uau, né? o que que te fez recuar ali? Passou também um pastor. Tô arrepiada. Passou, e você me fez lembrar isso agora. Uau! Era um senhorzinho, não era a tia do coque, mas era um senhorzinho de uma igreja pequenininha, Não, essa era na rua, era uma senhorinha. no final assim da rua. Então eu fui sair andando, andando sem rumo. Daí chegou na hora da passarela, eu entrei na passarela. Acho que nem quando eu morava, quando eu estudava perto da passarela, eu cheguei a passar esse tipo de pensamento na minha cabeça. Isso aí nem você sabia. Aí eu parei ali na passarela e fiquei olhando pra Dutra. Aí eu ficava olhando e o que vinha na minha cabeça assim, ah, se você pular na frente de um carro, você pode matar a pessoa lá embaixo. Aí vinha um caminhão e falava, o caminhão, você não vai matar o caminhoneiro. Olha o tipo de pensamento Que que esse hoje eu pensamento vejo, não é não é seu. meu. Hoje eu A vejo gente que o diabo que precisa. estava ali sussurrando. E por quê? Porque eu estava vindo num momento de estresse, de briga, de conflito. Então, emocionalmente, eu estava completamente abalado.
E E não ali era nem você. nada assim pra falar assim, nossa, era o pior momento da minha Não, não era vida. já. Se Não, você pensasse naquele dia hoje que você tava doente, não, pensa, você quis morrer quando nada. você e tava doente e não quis morrer. Olha que É, paradóxico, é, né? Você é um é. paradigma. É muito louco. E ali eu parei, fiquei ali, debrucei, fiquei olhando, e daqui a pouco veio o senhorzinho andando, andando. E, na verdade tinha passado uma pessoa, depois passou outra, aí daqui a pouco vem o senhorzinho, acho que terceira ou quarta pessoa que passou ali. Aí ele parou do meu lado, "Tá pensando na vida?" Aí eu olhei assim pra ele, falei, ah, que pensando na vida. Ele falou, a vida é complicada, né? Às vezes acontece algumas coisas que a gente não espera, tal. E ele foi conversando comigo, Uau. e aí a gente saiu andando. E saiu andando, depois eu cheguei, assim, chorei muito, né, por ter me permitido entrar naqueles pensamentos. Mas já que a gente tá no Setembro Amarelo aí, né? Realmente não dá pra gente imaginar. Eu sou um cara, meu, que eu tô 13 anos trabalhando, treinando pessoas, motivando pessoas, falando sempre um cara otimista, alto astral, mas às vezes a gente passa por problemas que a gente não sabe como lidar. E o que que você trazendo isso tudo pra mim, não sei se isso o pessoal que tá em casa pega essa mensagem, quando você falou muito da dependência da criança. Eu era um cara que eu era extremamente autossuficiente. Eu achava que eu ia dar conta de tudo. Como você falou, construir as coisas com a força do braço. Então eu achava que não, vou fazer, depende só de mim. Só que, mais uma vez, lá no hospital eu fui perceber isso. Porque lá eu estava completamente Vulnerável, dependente. Assim, se dependente. eu precisasse ir no banheiro, eu tinha que pedir para a menina vir ou tirar o acesso, ou se eu podia levantar e arrastar o equipamento. No dia que eu estava muito fraco, nem arrastar o equipamento da medicação eu conseguia. Tive que dormir de fralda, teve dia, enfim. É, e aí você começa a perceber, você fala, cara, a gente não é, sabe, as pessoas, e eu ensinei isso, tá no meu livro lá, não, você tem que buscar independência Hum. financeira, cara, você tem que buscar depender de Deus. Hoje, se eu pudesse falar diferente, você tem que buscar depender de Jesus, porque fica tudo muito mais leve. Não é perfeito, mas Por quando isso que o você, fardo é leve, né? Ele é, nunca prometeu pra você que não teria o é, jugo, mas ele vai dizer que é leve. Por quê que é leve? por quê? Ele tá carregando com você. Ele já carregou, né? Antigamente ele Já carrega. carregou, Não, já não. pagou o É, mas preço, né? já tá tudo pago, né? Mas hoje, essa situação que você tá passando hoje, essas circunstâncias que você tá passando hoje, ele tá com você. Ele está passando com você. Ele está carregando esse peso dessas circunstâncias. Por que um peso? É. Porque é difícil. Você está passando por um problema de saúde, por um problema financeiro, por um problema de relacionamento, por um problema que você não consegue se ver naquele lugar. E o texto que Deus me trouxe, né? Provérbios 16:1. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então, eu tive toda essa trajetória, não me converti, continuei vivendo a minha vida do jeito que eu queria e amando Jesus, do meu jeito. Eu amo Jesus, Do meu do jeito, meu eu acho que é o jeito. jeito certo, Que não, eu até sabia que porque era o jeito errado. Eu sabia, até sabia. eu sabia. Só que eu dizia o seguinte, que eu só ia amar Jesus do jeito certo, que era viver ali, quando eu me casasse. Porque na igreja ninguém ia querer casar comigo. Eu tinha filho e ninguém ia querer casar comigo sabendo que eu tinha filho sem pai, nananã. E que no mundo ninguém ia casar comigo sem ter relação sexual. Então, para falar de um assunto chamado santidade. E ali eu falei, eu vou para a igreja, vou amar Jesus do jeito certo quando eu me casar. Logo, né, você já sabe, se eu tô na igreja, então alguma coisa deu errado aí nos meus planos, né? Os meus planos Nos teus foram planos. frustrados, né? Então, essa palavra, Deus tem falado muito comigo. Olha, você me entregou bons planos, mas eu tenho planos perfeitos para você. Porque a palavra vai dizer que os planos de Deus são planos de paz e não de guerra. São planos para te dar esperança e um futuro. Jeremias 29:11. Só que quando você acaba de ler Jeremias 29:11, que a gente ama falar, que os planos do Senhor, que Deus tem planos a nosso respeito, a gente esquece que tem 29:12. Hum, Quando você vier a mim, me buscar, de todo o coração, com todo o entendimento, eu me farei encontrado por você.
Porque você não tem nem a capacidade de encontrar ele. É ele que fala, tcharam, achou! Tipo um pai que tá brincando de esconde-esconde com a filha, o pé tá de fora, a cortina tá toda assim, e ela tá procurando, aí ela fala, achou, o pai tá lá, querendo o que ela acha. Né? O nosso pai tá esperando. Ele quer, ele já apresentou. Então, os nossos planos, a vontade de Deus é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Sua vontade é boa? Sim. Sua vontade é agradável? Sim. Mas e perfeita? Só dele. Por isso que a ordem é boa, agradável e perfeita. Porque perfeita é só a dele. É um Então você terceiro pode filtro aí. ter bons planos. Mas Eu o dele é tinha bons perfeito. planos. Então, no decorrer dessa minha vida, eu tinha bons planos. Então, eu me preparei, eu fui pra faculdade, eu fiz fiéis. Tudo pra mim foi muito custoso. Então, tipo assim, eu consegui o fiéis no último dia, do último minuto, do último segundo, da última coisa. E aí, achar um fiador, minha família não quis ser minha fiadora. Ninguém quis ser, porque me emprestar um nome pra uma menina que acho que não vai dar em nada, né? Tipo, e aí eu fiz o vestibular, fiz a faculdade, formei. Paguei, gente, levei 10 anos para pagar a minha faculdade após formada. O último dia que eu paguei aquele boleto, eu falei, meu Deus, R$ 292,93. Foi o dia mais feliz da minha vida. Falei, meu Decorou Deus, eu nem até tanto boleto. acredito que 10 anos se passaram e aconteceu. E eu paguei, e acabou, meu Deus. Só de saber, olha quantos milagres a gente vive. E a gente não percebe Porque esses pequenos milagres, nós né? temos uma perspectiva de grandes orações. Então, quando Deus me dá uma casa, vai ser o grande dia da minha vida. Aí você reconhece, mas você começa a morar naquela casa, você começa a reclamar da louça suja, do banheiro. Aí quando alguém fala assim, eu falo, amor, deixa eu te falar uma coisa, eu moro debaixo da ponte, você não vai ter louça para lavar, não vai ter banheiro para limpar. Fica debaixo da ponte, E querida. você sabe que isso aí, eu assisti aquele seriado The Chosen, Uhum. né? E pra mim aquilo ali é um 3D da Bíblia, é muito, muito emocionante. E é muito louco porque assim, a gente titubeia. A gente titubeia na nossa fé. Eu tô falando por mim, né? Não sei Sim. você, mas a gente titubeia. Por exemplo, hoje. Eu falei, até dá um negócio na garganta aqui. Tem 1 ano e 6 meses, mais ou menos, que eu saí do hospital. Aliás, que dia que é hoje? Acho que é hoje exatamente. 18? 20? Então tá dando isso aí. Tá dando acho que 1 ano e 6 meses. Hoje eu fui tomar banho e normalmente um teste que eu fazia, eu punha água na boca e cuspia e saía sangue. Por, assim, um tempão. Depois que eu saí do hospital. E hoje saiu. Já uns meses já que não acontecia isso. E hoje saiu. E saiu muito. Mas muito. Assim, mais do que o que saía antes. E eu falei, caramba, justo hoje que eu vou gravar o podcast com a pastora, o negócio, tipo, vai e acontece, né, cara? Aí eu Justamente falo, porque se Deus, o não que tivesse que. acontecido, talvez você não se lembraria de falar e a gente não se lembraria de orar por isso. E de agradecer, porque assim, porque é o processo no tempo dele, né? E é muito louco, porque Porque teve coisas fazendo. que você passou que foi instantâneo, né? Você falou ali, foi instantâneo, foi no momento que Foi você converteu. Então, por exemplo, imediato. Mas na hora. o Só que processo ele vem porque depois o ali. processo é sobre você. Né? Tem uma música que a gente ama cantar, Eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado, e não importa o preço do perfume derramado, a sua presença vale mais, a sua presença vale mais. Será que vale? Hum, Será que vale realmente mais? Será que não importa o preço? Aquela mulher, ela quebra o vaso nos pés de Jesus e ela passa perfume nos pés de Jesus e limpa com os cabelos. Só que algo que Jesus falou recente comigo foi que, na verdade, não foi aquele vaso que foi quebrado. Foi ela estava se quebrando. Ela estava quebrando a sua velha vida. Ela pegou tudo aquilo que ela tinha construído até aquele dia e ela quebra. E ela diz: faz de novo, Jesus. Agora faz um vaso de honra. Faz um. Você acha que no dia que aquela prostituta acabou de limpar os pés de Jesus, no outro dia todo mundo olhou para ela e falou: ó, oh, meu Deus, ela lavou os pés de Jesus, tá santa. é, Ah, claro que não. Todo mundo continuou olhando para ela como uma prostituta. caramba. Raabe, a prostituta, tem uma palavra, um estigma que segue ela até o Novo Testamento, quando está na genealogia de Jesus e Jesus deixa lá como uma pessoa que fez parte da sua genealogia, que ele escolheu, uma prostituta que nem era da nação de Israel. Por que que Jesus não tira o nome e não põe só Raabe? É para a gente se lembrar que Deus escolhe as pessoas mais loucas dessa terra. Que o homem
ele coloca os olhos, ai, olha fulano, ciclano, Senhor, não. Senhor, olha, é a mais improvável, é a prostituta, pois eu vou usar ela. É a mais improvável, é o mais improvável. É do cabelo roxo, pois eu vou usar O ele. bagunceiro lá do Eu vou fundão da fazer desse jeito. faculdade. Então, naquele momento, né, de transição ali, eu fui trabalhar, fui viver minha vida, e aquelas palavras, pra mim, nenhuma fez sentido. E com 30, eu tinha 23, né? Naquele dia eu tinha 23. E aí continuei indo na igreja, mas sem fazer sentido. Mas com 36 anos, eu vinha de um processo, eu tive uma experiência que uma menina foi curada na minha casa de tetraplegia. Uau. Ela era tetraplégica, tinha sofrido um acidente, e a gente se reunia para orar. Foi assim que começou a minha vida mesmo com Deus. A gente se reunia toda terça-feira para orar por ela. E toda semana, toda terça, ela movia um membro do corpo dela. Ela era tetraplégica. Então ela começou movendo o dedinho mindinho, depois na outra semana ela moveu o outro dedão, depois ela moveu um dedinho mindinho do pé e hoje ela anda. Senhor. Então eu tive um encontro ali, eu falei, uau, ele cura, é real. E aí, depois disso, eu sempre queria me casar primeiro para depois ir para Jesus, porque eu tinha tanto temor. Então eu ia na igreja, vivia na igreja, tudo, mas o meu encontro com Jesus foi no dia que eu, dentro da minha casa, falei para ele, a partir de hoje, sem estar na igreja, sem nada, eu falei, Senhor, se o que me impede de viver uma vida plena e te conhecer perfeitamente é o meu sonho de me casar, eu te entrego ele hoje. E eu só vou me relacionar sexualmente de novo com meu marido. Isso fazem 8 anos. Uau. E aí, eu tava dentro de casa. E eu fiz essa oração. Quando eu acabo de orar, arrasada, porque eu tinha tentado namorar, tinha tentado casar, de tudo quanto é jeito, e nada ia pra frente. Meu filho, parecia que eu era a pessoa banguela. Às vezes eu olhava no espelho e falava, não é possível, que eu não sou... Gente, eu sou inteligentíssima. Eu sou acima da média da população brasileira, desumilde, né? Eu sou linda, eu tenho um corpo maravilhoso. O que tá acontecendo? Eu olhava o povo ruim casando, as mulheres ruins casando. Eu falava, não é possível, tem que ter alguma coisa, tem que ter, não tem condição, o que que é? E nada, e Que nada, e macumba que nada. fizeram pra Gente, mim. não é possível. Aí eu conheci, porque eu nunca queria encontrar um cara pra namorar, eu queria encontrar um cara pra casar. Então eu ia pra festa, eu sem ser crente, chegava na balada, nem gostava de balada, eu nunca nem bebi. Aí chegava lá e falava, oi, tudo bom? Tudo bem, e você? E Jesus? Aí a pessoa, hã? Eu, Jesus, como é? Aí a pessoa, gente, olha como que eu amava Jesus. A pessoa falava assim, Jesus, ele falava, minha mãe é crente. Eu falei, você dá pra namorar, que sua mãe é crente, ela vai orar, eu vou orar também, então você vai converter. Pois bem, o menino era ateu, arrumei esse namorado, gente. Nossa. Olha, esse menino sumiu, que ele me bloqueou das redes sociais, que ele não deu nem tchau. E a mãe dele tava orando, minha filha. Pensa no Satanás. Mas ele era maravilhoso, ele só tinha um defeitinho. Era ateu. Né, gente? O que que tem? Ser ateu? Coisa boba, né? Eu ia converter ele, afinal de contas eu sou a salvadora, né? A TT me converteu. Ela não te converteu, ela ela estava lá no dia que você não mostrou. precisou. E você, provavelmente, Deus usou uma escolha dela pro bem dela, porque ela deve ter passado boas coisas, porque você não amava Jesus como ela amava. Não, e era né? o primeiro, ela fez a lista dela, nos planos dela, era o primeiro item, um homem temente a Deus. E eu acreditava em tudo que era Meu negócio, Deus! nada a ver. Tudo quanto é Não, quando acreditava em Deus, Você acreditava falava, em eu Deus, acredito em Deus, acreditava em mas Jesus. acredito em tudo mais. Não é, No olho grego, na isso, figa. é tipo isso, porque o Lucas, o meu julgamento, o Lucas era assim, não, eu acredito em Deus, o Trino, poderoso, Espírito Santo, todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas e o resto? E os demais? E os outros deuses? E o cara lá, eu perguntei isso E a pra Deus, natureza? no dia do encontro que eu tive com Jesus, lá no hospital, eu perguntei, falei assim, mas e o cara lá que nasceu na Índia e nem sabe que o senhor é, por causa da educação dele, ele nem sabe quem que é o senhor. Sabe o que ele me respondeu? Sabe? Não Ele sei. falou assim, isso aí não é da tua conta. Ah, Foi assim. Ele falou, quem vai decidir isso aí sou eu. Quem vai, não falou decidir, ele falou, quem vai julgar isso sou eu, isso não é da tua conta. não cabe, não é? Não cabe no seu julgamento. Por isso tem um versículo na Bíblia que baseia essa palavra de Jesus para você, que é: eu não te coloquei como juiz de salvação de ninguém.
Então não E cabe eu ficava você. julgando ele, a mim, sei A lá, gente quer ou as julgar outras ele, né? religiões. Você tá deixando todo mundo Se você morrer. é único, Então, por que se que você uma não deleta? religião Dá me um Ctrl explica, Alt Del e apaga as religiões erradas aí. Tem é, 6, 5, 10 mil, sei lá quantas religiões tem muitas. aí. Surgindo, todo dia surge uma religião, dá um Ctrl Alt Del lá e apaga. Não, isso aqui tá errado. Só para facilitar a nossa vida, pra gente não ficar com Então, dúvida. passado esse processo desses anos, lá naquele encontro, eu estava em casa, isso foi em 2016. Uhum. Aí, no mês seguinte, eu entrei no seminário. E eu aprendi quem era Deus. Porque, às vezes, a gente quer aprender sobre quem Deus é É sozinho. muito louco Por isso. quê? Porque ele vai se revelar, mas o seu crescimento vai ser passo de tartaruga. Pensa, você tá ali, você tá com alguém que tá na frente, que fala quais são as realidades da nova criação. Então, por exemplo, você vai entender que existe uma matéria chamada Fundamentos da Fé. Cristo é aquele que cura. Aí você vai ter uma outra matéria toda semana. Imagina, eu fazia seminário todo dia. Detalhe. Eu entrei no seminário em agosto. Em setembro eu fui demitida por justa causa, injustamente. Caramba. Então, eu tô contando agora pra você de uma pessoa que não tem emprego, não tem seguro-desemprego, tinha nada. Caramba. Nada. 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 Até, olha, o meu carro, o bandido entrou na contramão e bateu. Meus dentes, eu dormi e acordei com eles todo fora do lugar. Eu falo que Jesus não me quebrou, não, meu amor. Assim, ele o quebrar, porque todo homem e mulher que Deus quer usar muito, primeiro ele quebra, depois ele humilha. É uma outra pregação. Mas ele foi me quebrou para tirar, me despir de toda a vaidade, de toda a falta de. Tudo que eu dependia. Ah, o banco é minha segurança. O meu Uhum. plano de saúde é minha segurança. O meu. O que é minha segurança? A minha segurança é todas as outras coisas que estão fora de mim. Mas, na verdade, toda a minha segurança, a minha dependência é naquele que está dentro de mim. Uhum. A gente tem uma expectativa de que fora nós temos aquilo que precisamos, mas quando na verdade o que precisamos é do encontro. E você vai olhar Perfeito. para todos esses homens, eles tiveram um encontro. Todas essas pessoas tiveram um grande encontro com Deus em algum momento. Você vai ver Esther, que momento que Esther teve um encontro com Deus? Esther teve um grande encontro com Deus quando o povo dela precisava. Ia morrer todo mundo. Ela fez 3 dias de jejum e água, só orando. Quer encontro maior do que esse? Então, naquele dia, eu fiz aquela oração e eu fiz uma oração. Eu falei, quem pegou, pegou. Foi a minha oração, tá? Olhei para o céu, falei, Senhor, quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pega mais. De hoje em diante, vai ser só com meu marido que eu vou me relacionar. Eu só vou me casar. Eu só vou ter uma vida sexual de novo com meu marido. É, eu falo que isso. Eu não E sei onde e está fui na Bíblia, crescer, mas né? você fechou as brechas. Sim, a Bíblia fala, esqueçam das coisas que para trás ficam, né? Então, você quando esquece das coisas que para trás ficam, você olha para trás e você vai lá e fecha todas as portas. Porque, olha só, a oração do Pai Nosso é o quê? Perdoa aqueles que nos têm ofendido, assim como nós já perdoamos. Então, você olha para trás, perdoa todo mundo, se perdoa, perdoa. Eu tive que pedir perdão para o próprio Deus. E aí foi um processo de pedir perdão, de perdoar minha mãe, perdoar meu pai, né? Quem me segue aqui sabe, essa semana eu estava na casa do meu pai e eu não cresci com ele. Ele não me criou. E quem olhava pra gente fala: "Nossa, vocês são curas pra gente. Quantas famílias não têm isso? Como vocês têm isso?" E nananã. E na verdade, foi porque Deus entrou no nosso relacionamento. E cheguei para ele e falei: "Pai, eu não te amo como pai, mas o amor de Deus foi derramado no meu coração. E com esse amor eu quero te amar, eu quero ser a filha que você nunca teve. Me perdoa? Mãe, eu não te amo. Não te amo por uma série de razões, né? Você não me criou, a gente não construiu nada, mas eu sei que está escrito que o amor de Deus foi derramado no meu coração. Então, primeiramente, eu quero te pedir perdão. Eu quero te pedir perdão porque eu nunca fui a filha que você precisou que eu fosse, apesar de você. Porque quando Deus diz que você tem que honrar pai e mãe, amar pai e mãe, ele não está dizendo amar pai e a mãe que é boa, Se eles que forem te legais, criou, que te ajudou, que é se eles foram maravilhoso. Não. presentes, Então, não se colocou você não condição. está amando se você diz que ama a Deus, mas não ama seu pai e sua mãe, você não ama a Alguma Deus. coisa está errada. Porque está escrito isso nas cartas. Aquele que diz que ama a Deus, mas não ama quem vê, aquele que diz que ama a Deus, a quem vê, a quem não vê, e que ama aquele que diz
que ama a Deus, a quem não vê, mas não ama seu irmão, a quem vê é um mentiroso. E o pai da mentira é o diabo. Então ele é filho do diabo. Então, o que eu quero dizer? Eu não amava minha mãe Forte com meu isso, hein? amor. Não amava. A gente não Não construiu um teve uma relacionamento. relação, Mas eu exatamente. escolhi amar ela do mesmo jeito que Jesus escolheu me amar, com o amor dele por ela. Então foi um momento, foi a experiência dela com Deus. Foi o primeiro encontro dela com Jesus. Ela chorava e ela dizia: Eu nunca tinha sentido Deus antes, agora eu estou sentindo Jesus. Naquele dia, eu falei: Eu quero ser a filha que você nunca teve. Me perdoa por eu nunca ter sido a filha que você nunca teve. E você foi um instrumento para poder levar Jesus ali para sua E aí eu família. comecei, e aí é o testemunho da minha vida, né? Nossa, que Todos os forte dias isso. eu vou testemunhando. Então, por exemplo, eu tô aqui por Forte fé, eu isso. vivo por fé, né? Eu vivo pela fé há 8 anos. Foi Jesus que disse: ande sobre as águas. E Jesus não para a tempestade. Então eu estava sem gasolina e sem dinheiro. Eu tinha que ir para o seminário. Deus queria que eu tivesse um seminário. Eu não estava fazendo uma coisa que não era para eu fazer e estava faltando, não. Falei: Uhum. Senhor, se o Senhor não mandou o dinheiro da gasolina, o Senhor quer que eu ande sobre as águas. Meu Deus. E aí eu fui andar sobre as águas. E eu andei no carro um mês sem pôr gasolina. Caraca. Sem nada. A gasolina, nada. Um mês. Aí meu pai vira pra mim e fala: Não é possível. Eu falei: Eu sou mentirosa? Ele fala: Não. Eu falei: Então eu tô te contando o que eu vivi. Uau. Eu falei: Pai, eu já fiz uma viagem de 200 quilômetros num carro sem gasolina. Você crê? Aí ele falou assim: Então Deus tem que pôr gasolina no meu carro. Eu falei: Você tem dinheiro na conta hoje pra pôr gasolina? Ele tem. Eu falei: Milagre não é pra quem quer, é pra quem precisa. Você jamais teria aquele encontro com Deus no hospital se você estivesse indo lá visitar o enfermo. Por quê? Porque milagre não é para quem quer, é para quem precisa. Então, só quem está. O que Deus vai te levar para o lugar de dependência? Como aquele filho que recém-nasceu. Então, eu não nasci de novo? Não nasci um bebê dependente? Como dependente, o que Deus faz? Me dá leite, troca a minha fralda. Aí eu caio, aí ele me levanta, aí eu caio de novo. Um bebê, para começar, para andar sozinho, ele cai 2 vezes. E às vezes o diabo quer pôr condenação quando você cai. Quando você tem um pensamento ruim, quando você Uhum. faz algo que. Aí ele começa por condenação, viu? Você tá aí falando, olha só, agora você tá com saúde, você devia estar. Aí ele começa a vir com os dardos inflamados do maligno. Que aí é um outro assunto. Mas pensa, eu vivi até 2018 totalmente dependente dele. Totalmente. E aí ele me disse em 2018, durante esses 2 anos, que ele tinha me chamado para o ministério. Só que, gente, eu não tenho parente. Eu até tenho um primo que é pastor, mas, tipo, lá em Belo Horizonte, ninguém me conhecia, nada. Como? Eu vou virar pastora como? O que é isso? Isso não é pra mim, eu não quero isso. Eu quero ganhar quem tá lá perdido no banco. Eu quero ganhar meus clientes para Jesus. Não, não quero isso. Não quero esse negócio de ministério, não. Isso não é pra mim. Viver, depender pra. Não, misericórdia, eu quero trabalhar. Jesus, deixa eu trabalhar, eu vou fazer. Mas alguma coisa estragou dentro de mim pro resto. Tipo, alguma coisa assim, eu não conseguia pensar naquilo mais. E aí eu fiz uma oração, lavando prato, assim, lavando prato. Eu amo lavar prato, fazer orar enquanto eu lavo prato. É minha hora de orar. Aí eu tô ali orando e tal. Eu falei assim: Senhor, se o Senhor tem esse negócio de ministério pra mim, eu quero te pedir uma coisa. Me dá um apartamento? Me dá uma casa. Se o Senhor me der uma casa, eu vou esperar o seu tempo acontecer na minha vida em relação ao ministério. Sabe por quê? Porque a tua palavra diz que aqueles que te temem não serão envergonhados. Deixa eu te falar uma coisa. Eu já não tinha lá reputação. Então, é todo mundo que tá falando que depois que eu virei crente, agora virou crente, não quer saber de mais nada. Agora virou crente, não vai trabalhar mais. Vai virar o quê? Uma bitolada, uma não sei o quê. Agora Esse virou um não julgamento, sei o né? quê. Eu falei: Ó, tá todo mundo na minha casa falando assim, tá? Estão falando que agora que eu virei crente, que Deus não sei o quê. Então, olha só, aqueles que te temem não serão envergonhados. Então, me dá um apartamento que eu não vou precisar pagar aluguel, que se o senhor mandar comida eu como, se o senhor não mandar eu jejuo e amém. Eu vou viver, porque a minha angústia era o aluguel. É o Com três básico, né? dias, eu tinha uma audiência marcada para 2022, isso era 2018. Com 3 dias, a advogada me manda mensagem: Oi, Simone, tudo bom? Eu não sei o que aconteceu. Sua audiência foi marcada para daqui 2 dias. Aí, 5 dias do dia daquela oração, minha audiência. Eu chego na audiência, ninguém do banco foi testemunhar contra mim. Então, eu ganho de Nossa. primeira.
naquela A audiência. revelia. Eu ganho a revelia. E a advogada ficou desesperada, que minha causa era 1.300.000. Nossa. E ela não citou as testemunhas juridicamente. Então, as testemunhas, do jeito que ela citou, podiam ir ou não. E como eu tinha muito conceito lá na organização, ninguém quis ir testemunhar contra mim. Ninguém foi. Dos meus colegas. Pra falar assim, ela fazia isso, ela não fazia. Até porque se ele mente, depois ele pega aquela afirmação dele no próprio processo e ela nunca mais vai poder falar que recebeu hora extra. E aí, essa minha causa era 1.300.000, ela falou, olha, tem uma proposta para você, e eu, assim, é uma outra história, mas é muito boa essa história. Eu tô lá nessa proposta, tem uma proposta para você e tal, 180.000. Eu falei, doutora, 180.000 eu vou ter que dar 20% para advogada, 10% de dízimo, vai sobrar quanto? Só o banco eu devo 80.000, porque eu tinha empréstimo consignado quando eu fui demitida. Eu tinha cartão de crédito, eu tinha um monte de coisa. Tinha viagem que eu tinha feito, e eu falava o seguinte, ó, eu não vou pregar enquanto meu nome estiver sujo. Porque como que eu vou subir ali para falar de um Deus que é correto se eu tô lá toda endividada? E não é porque eu quero, é porque o Senhor me tirou do trabalho. Então o Senhor limpa meu nome. O Senhor limpa meu nome, porque senão eu não vou pregar em lugar nenhum. Se o Senhor tem isso para mim, porque eu não tava querendo acreditar que tinha, não. Eu queria trabalhar, Porque sei que eu não queria viver quer. minha vida. E aí, beleza. Aí ela falou assim, então... Daí enrolou, ficou mais uma hora. Por fim, ela me ofereceu 450. Eu falei, doutora, vamos fazer uma conta? 450. Tira 20% da advogada, 10% do dízimo. E eu, assim, na audiência. 10% e a advogada ganha mais que Deus, hein? Olha pra você ver que injustiça. Deus tinha que ganhar muito mais. É verdade. É E verdade. o O pessoal juiz acha que é assim, ó, pouco, né? segurando. Aham. Aí, beleza. Aí a advogada falou, então tá. Aí passou. Aí o juiz falou, então vamos encerrar, já que vocês não entraram num acordo e tal. E eu vou pegar e vou... Gente, essa parte é muito engraçada. E vou finalizar. Aí eu sentei e ele, ó, damos aos autos que a causa, não sei o quê, a Simone... Aí a advogada gritou assim, falou assim, doutor, avisa aí que ela recusou toda e qualquer oferta de acordo. Aí eu falei assim, não, doutora, eu não falei toda, não. Eu falei 450, que foi quanto você me ofereceu. 450 não. 450 menos os 80, menos os 10, menos os 20, vai sobrar quanto para me comprar uma casa? Esse é o único dinheiro que eu vou ter na minha vida. Na minha cabeça, A aquilo sua era o único conta era dinheiro. casa, o A seu minha cota alvo, a era sua casa. conta Eu vou era. comprar uma casa de quê? De uma casebre? Não, não dá não. Ela falou assim, então coloca aí que ela recusou 670.000. Eu falei, 670 você tá me falando agora. E eu vou precisar orar para saber se Deus tem isso para mim. Doutor, você me libera para eu ir ali no cantinho orar? Aí eu fui no cantinho, minha gente. No meio, o juiz da Caramba. audiência, advogado, daquela confusão. E eu tô recaramandsunde baixo e arabras chocrondorosum rabachore kentrele suriamandere crelamanda rabas. 5 minutos se passaram. Eu ali orando, Uau. que era uma decisão muito importante, gente. Eu não podia fazer uma oração nesse miojo. Orando em línguas para o Senhor trazer, gente. De repente me veio um texto. Na multidão de conselhos existe sabedoria. Aí eu sentei e falei, oi, doutor, tudo bom? Eu tava ali orando, o senhor viu? Gente, desse jeito. Desse jeito. Tava ali orando, o senhor viu? E Deus manda, me colocou um texto que na multidão de conselhos existe sabedoria. Se eu fosse sua filha, o senhor diria o quê? Para eu aceitar ou não esse acordo? Ele, eu não posso intervir. Eu falei, mas doutor, se eu fosse sua filha, doutor, Cara, aqui agora. Tá em segredo de justiça, ninguém nem vai saber que você me deu esse conselho. Eu tenho certeza que essa advogada é tão doida que eu assine. Qual que é o seu conselho? Ele falou assim, olha, se você fosse minha filha, eu diria para você aceitar. Por quê? Porque você pode cair na nona vara. Ainda que você ganhou aqui, vai recorrer para Brasília. E em Brasília tem várias varas. E uma vara não aceita equiparação salarial. O que é equiparação salarial? Eu ganhava 7.000, 6.000, 7.000. Eu tinha acabado de ser promovida para ganhar 12, mas era recente, então não ia valer os últimos 5 anos. Então eu peguei alguém que ganhava o mesmo valor, que ganhava 17.000, e fazia a mesma coisa que eu, na mesma função que eu, na mesma agência que eu, no mesmo lugar físico que eu, e fazia equiparação salarial. Ou seja, aí quando recorre, em todas as varas, considera a equiparação. A nona vara não. Então quem cai na nona vara chega lá e ele exclui esse valor e eu teria recebido os 670. Então, eu poderia ter passado 4 anos e após os 4 anos, eu ia receber os 670 que eu estava recebendo naquele dia. E quando eu fui para a audiência, eu só fiz uma oração, porque foi tudo tão rápido, eu não fiquei orando, nada. Eu falei, Deus, que eu não ganhei nem um real a mais, nem um real a menos. A gente não sabe o que ora, mas Deus sabe o que houve.
Que a gente não ganha nem um real a mais, nem um real a menos do que eu viva na dependência do Senhor para que eu fizesse oração. Eu ganhei o valor certinho, minha filha, não sobrou nada, assim, ó. Deu a continha de pagar o meu nome, limpar meu nome, pagar advogada, pagar os 10% do dízimo, ainda deu oferta. E ainda peguei tudo, assim, não troquei de carro. E eu me lembro de algo que pode virar uma chave na nossa mente agora, que o Espírito me traz. Principalmente porque é um paradigma, né? Eu fui fazer uma lista de tudo que eu tinha que pagar com aquele dinheiro que eu recebi. 20%, 10%, nananã, o dinheiro, comprar um celular. Até o celular que eu fui comprar, eu pedi para Deus. Se eu podia comprar um iPhone, que eu não queria ficar desumilde. Porque eu tava sem iPhone, gente. Deus me deixou na humilhação maior é você ficar sem iPhone. Não tem humilhação maior do que nesse mundo que você ficar sem iPhone. Gente, eu tinha iPhone a minha vida inteira, eu tava andando com um Samsung quebrado, ruim. Eu falava, Senhor, nem funcionava. Eu falava, Pai, se possível, afasta-te de mim esse cálice, esse celular. Mas se contudo seja feita a tua vontade, que esse celular não tem, se é pior cor, pior sei. Oh, meu Deus, esse celular rouba tudo que eu tenho de alegria e de paz. E aí, até para comprar o iPhone, eu pedi. Foi, Aí o ele iPhone... autorizou. Não, o iPhone, meu filho, eu comprei naquele aplicativo lá mais barato. A mulher era uma pastora, foi na casa, foi na igreja dela pregar. Tudo tem história, nada é por acaso. E eu falei assim, eu quero abençoar alguém que tá precisando do dinheiro hoje. E aí foi assim, tudo foi assim. E aí, gente, eu fiz essa listinha, né, após receber o acordo e tal. E nessa lista, uma amiga minha falou assim: você vai dar esse dinheiro de dízimo? 60 mil? 67 mil reais de dízimo? Eu não acredito. Como você vai fazer isso? Nem vai trocar de carro, você vai ficar com esse carro ruim e vai dar dízimo. Você tá louca? Gente, na hora, o Espírito Santo falou pra mim assim, ó. Você só tá sendo fiel no pouco. Nossa. Porque o que é pouco? Qual é o critério de muito e de pouco? Talvez 67 mil era muito pra alguém. Mas 67 mil era pouco diante Proporcional ao daquilo que que ele Deus tinha te tem. dado. Porque não é dinheiro, Não é dinheiro. é regiões celestiais. Então, assim, eu nunca me esqueci daquele princípio, por isso que eu sou Uau. muito fiel. Porque o que é pouco? Ser fiel no pouco, quando você ora para uma pessoa, né? Um amigo meu acabou de ser preso indevidamente, e lá ele fez uma célula, ficou 3 dias preso, fez uma célula e vidas aceitaram Jesus. E aí, quando ele saiu, ele falou: eu não entendi porque eu fiquei preso. Eu falei assim: você ficaria preso de novo sabendo que aquelas vidas teriam um encontro com Jesus através da sua vida? Com Mesmo sabendo que certeza, foi né? injusto? Será que você entende o que eu quero? O que é pouco? Você não sabe se aquele cara que acabou de ser salvo naquela prisão é o novo Paulo? Uhum. Porque a gente está limitado É o que a gente tá ao vendo lugar, ao que a agora. gente está vivendo, mas Deus já viu lá. Então aquele cara vai contar que uma pessoa foi presa injustamente Nossa. por 3 dias e não saía por causa de uma pensão que já tinha pago e de repente aquela pessoa se conheceu Jesus. Ele disse que estava dormindo na célula. Tinha uns 70 pessoas e que toda hora o pessoal chamava de pastor. E ele fazia assim: pastor, vem trazer uma palavra pra gente que a gente tá precisando. Daí a pouco o outro Nossa. vinha: pastor, vem trazer uma palavra, pastor, ora por mim, pastor, vem trazer uma palavra pra mim. Ele falou assim: eu não tive nem tempo de ficar injusto, com raiva que eu tava injustiçado. Imagina, Caramba. olha que loucura isso. Então, o que é pouco? O que é muito? Qual é o parâmetro? O céu. As regiões celestiais, né? A Bíblia vai dizer que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Então, a partir daquele ano, 2016, 2018, então eu tinha uma casa, fiquei esperando e aí fiquei vivendo na dependência. Gente, as pessoas batiam na minha porta para me dar uma cartela de ovos. Não, ainda hoje, pra você ter ideia, tem uma semana que uma menina me ligou, mandou um áudio pra mim e falou assim: Simone, tudo bom? Eu tava aqui, Deus me trouxe você e eu não sei porque eu tô muito incomodada pra fazer umas compras pra você. E tipo assim, eu tive as aulas canceladas, e aí eu zero dinheiro, zero dinheiro. E aí a pessoa fala: o que que você gosta de comer? Aí eu falei: ai, ovo, queijo, ameixa, aveia, água de coco, aquelas que eu tô brincando. Mas o que eu quero dizer, dependência, eu acho que é o final de tudo, né? Aquele menino que estava naquele hospital teve que aprender a depender das pessoas. E você precisa continuar a aprender e crescer nesse lugar. Porque um filho não está preocupado se ele vai ter o que comer amanhã. Ele sabe que o pai vai prover. Ele não sabe o que o pai vai fazer, meu amor, mas que vai roubar, se vai. Ele sabe que vai ter comida. Ele não acorda pensando: ai, amanhã não vou ter mamadeira. Ele sabe que vai ter.
Por quê? Porque ele sabe que o pai vai prover. Ele não tem dúvidas, ele não tá com o pensamento assim, gente, será que eu vou ter dinheiro para pagar o aluguel? Será que eu não vou ter dinheiro para pagar o aluguel? E aí, em 2018, eu vivi até 2018, 19, 20, 21, 22, em Belo Horizonte, gente, cuidando de 20 vidas, sendo fiel com aquela célula. Eu ia pregar bem de vez em quando, assim, aí ganhava uma oferta de R$ 100. Nossa, Eu já ganhei oferta de R$ 50. Eu fui pregar, o gasolina foi mais caro. caramba. E aí, tipo, aí eu ia dar uma aula em um semináriozinho que não era o Carisma, um seminário pequeno, modesto. Aí ganhava lá R$ 100 por aula. Aí, tipo, uau, aquele mês eu ia lá e pagava as luzes que tava atrasada. Nunca cortou luz, nunca faltou nada, nunca faltou comida. Tipo assim, sempre aparece alguém. E eu sou chata, tá? Falei, Senhor, pode faltar tudo, menos escova no cabelo, café 100% arábica e ovo. Porque o povo fala que vive de miojo. Eu falo, quem quiser que come miojo, meu amor, que eu como ovo, que é o alimento mais nutritivo que existe, depois do leite materno. Então, você que tá aqui assistindo, você que tá aí assistindo, Deus atende a oração. Pede mal, recebe pouco. Eu peço o quê? Eu podia estar pedindo outras coisas, mas eu fui na humildade. Eu falo, se eu vou na humildade aqui, ó, um cafezinho 100% arábica, que agora o senhor me botou com esse bom gosto, o senhor que me criou com esse bom gosto, o Eu problema é quero do o senhor. mínimo é o bom. E o meu cabelo arrumado, que pelo menos a gente envergonha o diabo. Que a gente pode estar na miséria, mas Tem, a cara tem que tá enganar o aqui, ó, inimigo. tá confundindo o inimigo, meu amor. Quando você me vê mais arrumada, você fala assim, ela tá confundindo o diabo hoje. É nesse dia aí, ó, que o diabo fala assim, ó, o que eu vou fazer? Que essa menina achei que hoje ela ia ficar prostrada nessa cama. Ai, mamãe, eu levanto, de repente você vai me ver, eu tô comendo até no Paris 6. Ninguém sabe como eu cheguei lá e nem quem tá pagando. Que é tudo é Deus. E é Uau, viver neste lugar de dependência. Então, quando eu me mudei para Alphaville, eu não tinha nenhum real. Nem um real. caramba. E eu tinha um E o carro sem apartamento gasolina, agora. o carro andando na Não, fé. agora o carro já tinha, porque eu já tinha. Agora eu já trabalhava numa loja como influenciadora, e eu ia lá 2 vezes na semana, recebia um dinheiro, um salário, recebia coisas para minha casa. Aí fui me especializando em mesa aposta. Foi aí que aconteceu a mesa aposta. Top. Só que aí, pensa, eu não pagava aluguel, mas para vir para Alphaville, eu tive que deixar a minha casa. Verdade. É E eu verdade. morava num bairro bom, um apartamento de 135 metros quadrados, área privativa, com deck, parede de porcelanato, todos os meus guarda-roupas brancos, muito armário para colocar todas as minhas coisas, 3 quartos. E aí? E Caramba. aí só que a minha história com a Alphaville é muito diferente, é muito engraçada, porque um ano antes eu queria ter entrado na La Casa Digital por tudo na minha vida. Eu dei a vida para entrar naquela La Casa Digital. Só que eu não entendi. Gente, se vocês verem os meus vídeos da La Casa Digital, meu amor, eu fui no cemitério, eu fui dentro de um lugar que vende caixão. Eu falava, eu não quero enterrar. Os livros que eu nunca escrevi, eu não quero enterrar. E tudo era o Espírito Santo que me dava. E eu postava. O povo falava, tá louca, começaram a parar de me seguir, você tá com problema. Só que ninguém sabia que eu tinha um bloqueio. Qual era o meu Hum, bloqueio? Eu não falava de Jesus nas redes sociais. Eu olha, não eu também conseguia não. pregar, eu não conseguia vir Caramba. aqui falar de Jesus, porque o teu bloqueio tem intimidade com o teu propósito. Então eu pensava, eu posso falar de tudo na rede social, menos de Jesus. Porque, pensa, quantas pessoas estão pregando? Quem sou eu na fila do pão queimado pelo diabo, meu amor, para me pregar? Não, né? E ainda ficar lá salvo e todo mundo falando as merdas que eu tô falando. Misericórdia! Desculpa a merda, gente, a palavra. E Senhor, não, como que pode? Isso não é para mim, eu tinha um bloqueio. E aí, Esse era o naquela meu La bloqueio Casa também. Digital, eu queria entrar no que o Pablo fazia, que era o. Que custa 13 mil, gente, o valor O do IP? iPhone? O método IP. Identidade e propósito. E eu via o povo dizendo que era desbloqueado. Eu falei, eu preciso ir pro método IP. Só tem uma maneira para eu ir pro IP. Entrando na La Casa Digital, que eu não tinha 12 mil. Então eu ia entrando na La Casa Digital e eu ia conseguir fazer o método IP, porque todo mundo que entrava na La Casa Digital fazia o método IP, certo? Aham. E aí eu gravei os vídeos. Gente, eu subi em cima da árvore. Pablo Marçal! Eu sou essa história de Zaqueu. Eu era uma coletora de impostos. Tudo era o Espírito Santo. Gente, teve um vídeo até que saiu que eles postaram que eu tava com uma placa de proibido estacionar. Eu tô assim, Jesus, eu quero fazer uma loucura hoje. O que que eu posso fazer? Falei, eu vou raspar minha cabeça. Nossa. Aí meu cabeleireiro não deixou. Acho que ele falou assim, que eu não ia ser muito favorável àquele corte. E aí eu não rapei a cabeça. Foi o João que não deixou. E aí, gente, de repente, eu falei assim, já sei. Eu olhei assim pro carro, tinha uma placa proibida estacionar. E eu falei, eu tô estacionada.
Eu tô estacionada, na vida é isso. Eu vou pro trânsito. E aí eu peguei o sinal de trânsito, fiquei no sinal. Quando o sinal abriu, eu falei, grava. E a minha amiga louca ainda foi gravar. Eu, olha, é proibido ficar estacionado. Eu não vou parar. A sua opinião não vai me deixar mais parado. A sua não... Porque aí eu descobri o lugar que eu fui bloqueada. No processo da La Casa Digital, que eu tive que gravar aqueles vídeos ridículos, e sem me preocupar com o que as pessoas iam dizer. Eu tava me Entendi. preocupando, mas eu tive que enfrentar aquilo. Esse era o meu bloqueio, a Que era necessidade de só o aprovação. comecinho, que era só o comecinho de destravar para você poder falar de Jesus. E aí, naquela seletiva que eu fiz essas coisas horrendas, eu fiz uma loucura. Eu falei, olha, eu já sei, eu vou lá para São Paulo. Eu nem sabia onde que Pablo ficava, tá? Não sabia que era Alphaville, eu não sabia que é nada. E esse vai ser o mais bizarro de tudo que eu vou dizer hoje. Eu entrei num ônibus, comprei uma passagem para São Paulo, porque para mim era São Paulo. Eu parei em São Paulo. E aí, quando eu chego em São Paulo, eu sem dinheiro, só comprei a passagem. Nossa, Só a de vinda. Eu não tinha o dinheiro da de volta e nem de ficar hospedada. Aí eu fiquei 20 horas na rodoviária. coisa básica. Do lado de um cara que tinha um piano. Não sei se vocês já viram um Aham, pianista que aham, tem aham. ali. E eu fiquei ali e tal, não sei o que, básico. Aí, de repente, eu recebi um Pix de R$ 1.000. Ou 1.200 reais. Que já dava pra comprar passagem de volta de oferta. Uma pessoa via e falou: ai, vou mandar um dinheiro pra essa menina, né? Essa doida, né? Misericórdia. Deixa eu Jesus que ajudar essa tocou, né? doida. No coração da pessoa e ela me deu essa oferta. Aí eu tava conversando com a menina que eu conheci na rede social. E ela falou assim: vem aqui pra onde eu tô, no hotel. E o hotel era um hotel que é na rua de trás da casa que eu moro hoje. Nossa. E era ali no Comfort. E aí, então olha pra você ver, quebrado ainda fica hospedado no Comfort, tá? Me respeita. Porque eu sou filha de Deus, meu amor, que eu não dou essa ousadia pro cão, meu amor. Envergonha o diabo fazendo vídeo lá de cima ainda, ó, ninguém entendendo nada. E aí eu, Pablo Massal, liga, 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 Pablo Massal, chame, 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 chame pra La Casa Digital. E claramente, eu te trouxe pra cá. Você veio espiar a terra. Eu falei, agora que eu vi que é o diabo, né? Nada a ver. Não quero morar em São Paulo. Tá louca? Ao contrário. Nunca pensei, eu odiava, falava na possibilidade de pensar de trânsito. Eu falei, ai, eu amo morar aqui onde eu moro, é no bairro Castelo, onde as princesas moram. Todo mundo perguntava onde você mora, onde as princesas moram. E aí, minha casa já é própria, meu lugar é lindo, meu sonho. Não, nada a ver. E aí Deus falou, você veio espiar a terra. Fui-me embora, esqueci daquele você veio espiar a terra. Um ano depois eu venho aqui com uma amiga que tinha ficado viúva e eu vim ajudar ela com a mudança da filha, porque a Bíblia diz que você tem que ajudar os órfãos e viúva. Então, quando eu vejo um órfão e uma viúva, eu fico doida pra ajudar, porque aí eu vou cumprir o verdadeiro evangelho. E aí eu já boto uma semente ali também, que eu não sou besta, né? Que eu sou intencional. Aí fui lá, coloquei. Aí vim ajudar ela com a mudança e ela é pastora da Lagoinha. E aí, beleza. Primeiro culto, eu vou embora mesmo, pá, liberando palavra nos outros, fazendo os outros cair, aquela confuseira toda. Segundo culto, terceiro culto, Deus fala comigo. Você vai vir morar aqui. Eu falei, não vou. Você sabe quanto é o aluguel aqui? Não, o senhor não tá sabendo. Não, não, deixa eu te explicar uma coisa, Deus. O senhor não sabe isso no meio do culto, tá? O pastor ali pregando, eu aqui, ó. Não, que loucura. Só que eu sou aquela que fala que não vai fazer, já fazendo. Eu tenho um respaldo bíblico. O filho que fala, quem é aquele que ama? O que diz que vai fazer e não faz, ou o que diz que não vai fazer e faz? Tem a parábola. E eu sou aquela que diz que não vai fazer, mas já estava olhando. Aí quando eu ia olhando os do apartamento, eu falava, Jesus, eu vou morar nesse cubículo, não. Não, esse aqui também não. Senhor, eu não vou morar nesse lugar, pai, não cabe nada das minhas coisas aqui, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu não vou vir morar aqui, não. Não vou, não, não vou. Não faz sentido. E aí ele me lembrou. Eu te trouxe para espiar a terra. Mas por que eu fui dar uma volta na plataforma? Onde eu estava hospedada, eu saí andando, e aí eu passei na minha rua, porque é a rua de trás. E aí eu passei bem na minha rua, e falei, gente, que rua linda, se um dia eu morasse numa cidade assim, eu queria morar numa rua dessa, cheia de árvore. Caramba. O meu prédio chama Flórida. O carro que foi me buscar estava escrito Estados Unidos na placa, é o A. Porque eu tinha uma palavra para os Estados Unidos a minha vida Nossa. inteira, então não fazia sentido me mover para cá, porque eu tinha uma palavra para os Estados Unidos. E aí, quando eu chego aqui e, e Deus me dá essa palavra, aí eu falei assim, não vou, Senhor, eu tenho casa própria, o Senhor que me deu. Aí na hora o pastor falou assim de púlpito, Noé precisou entregar a arca para viver o novo. Ele passou 100 anos com aquela arca. Imagina o quanto ele era apegado com ela. Só vive o novo de Nossa. Deus quem tem coragem de deixar a arca.
Eu falei, ai! Minha cara. Aí, gente, eu fiz uma oração. Eu falei, se o senhor tem isso pra mim, tá bom. Eu tenho que estar aqui em 15 dias. Se eu não me mudar em 15 dias, eu não venho mais. Então o senhor faz tudo. Porque 15 dias era impossível, eu não tinha dinheiro pra pagar a mudança. Eu não tinha nada. Nada. Gente, pra alugar apartamento aqui é um caos. É. Tem que ter 3 aluguéis, tem que ter não sei o quê, tem que ter não sei o quê. Eu falei, Senhor, onde é que o senhor quer que eu vou morar? Eu não vou olhar o apartamento. Eu não vou visitar, eu não vou voltar em São Paulo para ver apartamento e depois voltar para buscar minhas coisas, eu já vou Já que você direto. quer, tem que ser do jeito Então o senhor arruma tudo, que fácil. não é o senhor que quer me levar? Tu que arrume tudo. Tu não é meu pai? Então tu vai lá e arruma tudo. Pois bem, gente, coloquei o aplicativo no quinto andar. Vi um apartamento lá, não sabia se era perto, se era longe, se era no centro comercial, se não era, se era a localização, não sabia de nada. Eu só sabia que tudo dava 5 mil e eu ia alugar meu apartamento mais barato para a menina que mora, que era da minha célula, que Deus ainda me fez alugar por 2 mil. Meu apartamento que custava 3, eu aluguei por 2, eu já estava no desfalque, então ia faltar 3 mil, eu não tinha R$ 1 para pagar esse aluguel. Mas eu também não tinha para me mudar, então eu coloquei no aplicativo. Gente, aprovou o apartamento que eu moro hoje, só esse. E na hora que tinha que preencher a documentação financeira, tava assim, documentação enviada e aprovada. Já tava verde. Nossa. Eu não mandei nada. Eu não mandei um comprovante, nada. Só pus meu RG e meu CPF. Quem aluga alguma coisa só com RG e com CPF? Meu Deus. Ainda mais no aplicativo. Eu Que é só sei, minha tudo, filha, tem que 3 todo dias um. depois eu tenho um vídeo. Eu chorando, porque o boleto chega antes, né? O boleto do quinto andar. E aí o boleto chegou e eu não tinha nem mudado, eu não tinha nem arrumado a mudança, nem a transportadora, nada. E aí eu comecei a chorar, falei, Senhor, o Senhor mandou, mas Abraão tinha dinheiro, Abraão tinha dinheiro, porque os meninos de Ló brigou com os meninos de Abraão por causa das coisas, que tinha muita coisa, deu briga. Senhor, o Senhor tá me mandando falar, não tem R$ 1, como é que o Senhor tá fazendo isso comigo, Já Senhor? mandou o O senhor boleto? já mandou o boleto, eu dei uma dívida que eu não tenho nem dinheiro para pagar, meu nome vai pro SPC, seu nome vai ser, meu nome vai ser envergonhado, e é o Senhor, eu vou falar para todo mundo que foi o Senhor, tá? Gente, eu gravei esse vídeo na madrugada, 1 hora da manhã. No sábado, uma menina vira pra mim e fala, olha, Deus colocou no meu coração para te dar uma oferta de R$ 2.000. Aí o outro falou assim, Deus, eu tava assim, ó, a pessoa tirou o iPhone dele, era o 13 na época, o máximo, não tinha 14 ainda, era o 13 Pro, e ele falou assim, ó, esse aqui é meu telefone de trabalho e Deus mandou eu te dar. Vende, é o dinheiro que você tava falando. Aí eu comecei a chorar, falei, não posso aceitar esse é o telefone, essa eu não sei o quê. E naquele dia Deus também me ensinou Nossa. algo profundo. Por quê? Ele falou assim, ele está acostumado a semear em terra infértil. E essa semente vai fazer ele prosperar. Ele vai colher a 100 por 1 dessa semente. Você vai reter a semente dele quando você não recebe esse telefone. Você quer escolher Caramba. como você quer que eu te dou o dinheiro? Eu tô te falando o que que eu vou fazer na vida dele só por falar. Mas se resuma na sua insignificância, porque não é da sua conta. Como que eu providencio o dinheiro? Porque na nossa Meu cabeça a gente Deus. quer que alguém que tem mais dinheiro, né? Não que tem Nossa. menos. E aí, por fim, aconteceu, me Forte. mudei e tô aqui vivendo por fé até hoje. Já Caramba. Não, e o que deve ter de história aí, porque assim, é muita, é, gente. Se for aqui, é só 2 pelo que horas. você tá. Não, já foram 2 horas já. 1 hora e 40. Sério? Não, não foi 2 horas ainda. Ah, tá Uma bom, hora e faltam meia. 20 minutos. Não vou nem perguntar as duas últimas perguntas aqui, porque eu falei, assim, a gente tem que marcar um outro dia. Tem. Eu tenho Porque, história, amado. Se quiser falar, cara, conversar, a gente conversa 5 horas. fenomenal, fenomenal. A gente pode marcar também fora daqui, que eu quero conversar Então, de mais. tudo o que que a gente, né, fica de mensagem hoje? Hum, A fé, a nossa fé, ela agrada a Deus, mas ela não manipula a Deus. é isso que você falou, foi muito E forte. dependência, né? Nós já vamos encerrar agora essa live, né, pra gente já não desfocar aqui. Então, entenda isso. Um filho depende mesmo de Deus. Um filho vai para esse lugar de dependência. Um filho precisa confiar nesse pai, que é o Uhum, provedor, que é o pastor, porque a palavra vai dizer que nada vai faltar. amém. Nossa, forte isso que você falou. Hum. E o mais, assim, o mais doido de tudo isso é que, pra mim, pelo menos o que você falou aqui tudo hoje fez muito sentido. Eu acho que na maioria dos convidados que eu trouxe até aqui, eu acho que eu fiquei aqui em, em êxtase, sabe? Porque foi muita resposta. Hum. Eu tô lendo agora Apocalipse. Veio do nada isso na minha cabeça.
porque ninguém fala de Apocalipse, ninguém prega de Apocalipse. Eu falei, deixa eu ler, que eu nunca parei para ler. Eu tô lendo, eu leio a Bíblia eletrônica Uhum, no celular, porque ela vai marcando o capítulo lido, uhum. eu vou vendo o percentual. Pra minha cabeça funciona. E ali eu vou. Nessa semana que veio, você tem que ler Apocalipse. Eu falei, caramba, né? Eu vou ler. E aí, lá na Lagoinha, inclusive, foi alguém e pregou Apocalipse. Uau. E o cara falou assim, por que... E eu falei isso, falei, Deus, por que os pastores não pregam sobre Apocalipse? Eu quero entender. Aí o cara falou, tem muito pastor que não prega, quase nenhum pastor prega sobre Apocalipse, mas eu vim falar aqui. Eu falei, caraca, não é possível, deixa eu ler, que é uma resposta. Então, Deus, ele é muito mais cuidadoso do que a gente imagina com os detalhes. Só que a gente, às vezes, tapa o ouvido, a gente não se permite ouvir. Às vezes, É porque as distrações te impedem de ouvir, perfeito, não é que você tapa, não, mas você está tão distraído com as circunstâncias perfeito. que Deus está querendo te dar uma nova direção, que Deus está querendo te dar um novo comando, mas você está distraído, está ocupado demais, né? Quando Marta vai falar, quando Jesus vai falar, Marta, Marta, Hum, está inquieta e preocupada com muitas coisas. Tua irmã, neste momento, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. E ela entendeu aquela mensagem, porque Jesus está na casa é só o começo. Só que a é, gente precisa parar tudo para escutar as direções, aquilo que ele quer falar conosco. Então, Deus, ele tem planos, mas eu preciso dizer, quais são os seus planos, Senhor? verdade. Porque esse texto é muito isso, né? E, O coração do homem pode fazer planos, você faz planos. uhum, Só que a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E quando essa resposta chegar, o nosso coração precisa estar aquietado, aquedado, para prostrado, poder, para poder crendo e ouvir. sabendo que o Senhor, ele, a parte que não lhe será tirada é Ele. Pode ser tirada a sua saúde, você pode perder a, o seu casamento, você pode ficar viúva, você pode ficar, seu marido pode te deixar, né? A sua esposa pode te abandonar, ou ela pode falecer, os seus filhos podem ir viver as vidas deles, ou eles podem sim falecer. Então, o que eu quero dizer é que a única parte que não é tirada é o próprio Cristo. E você vê isso quando Jesus volta para o segundo encontro com Marta. Marta entendeu que a boa parte era ele. Lázaro tinha morrido. A segurança da sua família é o homem. E Uhum. ele tinha morrido. E ela, quando ficou sabendo que Jesus estava chegando na cidade, ela correu. Ela largou todo mundo que estava na casa. Ela largou tudo. Ela largou a sua tristeza. Ela sabia que ela precisava escolher a boa parte de novo. E ela vai correndo para Jesus. E Jesus se apresenta para Marta como ele nunca se apresentou no Novo Testamento para nenhum outro discípulo. Nossa. Ele vai se revelar para ela como aquele que era o Messias. E ela vai ter uma conversa teológica com Jesus. Ela estava esperando o Messias. Ela acreditava naquilo que ela estava esperando. E aí Jesus falou que ele era a ressurreição. E Nossa. que se ela cresce, o irmão dela veria a glória de Deus. Ela veria a glória de Deus. E aí ela vai viver o maior milagre, né? Que é Lázaro ressuscitar após 4 dias de estar morto. Então, Nossa. a parte que não é tirada é tudo que nós precisamos. Aquietar e confiar. Porque é aquela criança que depende. Você precisa confiar. Você precisa confiar que aquele que começou a boa obra, quem começou? Porque era para você ter morrido. É, Alguém começou uma obra. Quem começou? Foi ele. foi ele. Aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Tem vários milagres na Bíblia que são instantâneos. Uhum, O cego, Jesus tocou, pá, de repente, uhum, foi curado. uhum. A mulher do fluxo de sangue foi curada. Mas eu tenho milagres como os 10 leprosos, por exemplo, e como aquele cego que precisou ir se lavar no tanque de Betsaida, que ele precisou andar cego até chegar no tanque, é mais de 1 quilômetro, em ruelas apertadas, espremidas. Não é assim. Imagina que eu fale para você aqui nesse lugar. Vai lá na Alameda É,
das Isso. rosas, das orquídeas, tem uma aguinha e você vai lavar seu rosto e lá você vai ser curado. O milagre não é um commodity, não é um produtinho de prateleira que você chega e pega no O supermercado, né? milagre para aquele homem era um caminho que ele precisou trilhar ainda cego. Então, tem pessoas que vão precisar caminhar sem ter sido curada como se já estivessem. Aquele homem precisou pedir ajuda. Eu tenho certeza. Ele não sabia onde era aquele lugar, ele precisou cego pedir ajuda. Verdade. Então, cada pessoa, Deus sabe o que precisa tratar. Eu não sei, Lucas, porque você não foi curado imediatamente, que nós não estivéssemos aqui tendo essa conversa. Com certeza. Porque Com ele certeza. sabe Teria que sido você tudo. precisava de permanecer num lugar de dependência. Porque, olha, por que que aquele povo precisou andar 1 ano e 3 meses para Deus falar da terra prometida depois? Por que que era 3 meses um caminho que eles fariam? Eles pegou o caminho mais longo, porque ele sabia que a mentalidade daquele povo era de escravo e ele precisava revelar para aquele povo muitas coisas. Que nesse caminho ele sabia que veriam batalhas que eles não estavam prontos para enfrentar. É um processo de Então, preparação, né? eles foram ali caminhando com Deus, mas eles tinham vivido o sobrenatural. O mar tinha aberto. O seu mar já abriu. Você já viu o sobrenatural. Agora, você vai precisar caminhar pelo deserto, crendo que Ele é fiel para completar a obra. Ele é fiel, ele já começou, foi ele que começou, a obra é dele. Quem começou? Ele. A obra é dele, sua vida é dele, você é dele. Você entregou a sua vida para ele. E muitas vezes a gente faz, sabe como? Entrega o controle, mas pega de manhã. Aí a gente pega de novo, fala, ai, Senhor, eu tô com o controle de novo, pai. Fica em dúvida. Tudo entregarei. Tudo entre. Não, Senhor, essa parte aqui não, porque essa aqui é o que precisa dar um arrumadinho, que o Senhor não tá sabendo fazer. Pois Deixa eu que tô eu com 43. E eu não tô falando isso de quem não sabe o que é viver uma vida esperando algo. O meu sonho desde os 25 anos era me casar. E parece aos olhos de todo mundo que eu tenho um problema. Quando você olha para os olhos de todo mundo olha e fala, ah, com certeza ela é o problema. 40 e tantos anos não casou? Não. Tanta gente casa com 1 ano, com 2, com 1 mês, com 6 meses, sabe? Uma amiga minha acabou de chegar aqui, já tá namorando, já marcou a data do casamento. Eu falei, você tá de brincadeira com a minha cara. Senhor, ainda eu dei estadia pra ela na minha casa, eu ainda botei pra ela morar lá em casa, se eu soubesse, nem tinha colocado. Parece que tá todo mundo contando coisas. Aí você vê uma pessoa e fala, Jesus me curou completamente. Você fala, mas Jesus, eu não fui curado completo. Pô, tô saindo sangue hoje. O Senhor é para você se lembrar que você continua dependente de mim. E a gente lembra, eu Porque escuto a isso. nossa independência quer gritar mais alto. Você quer ficar como um cabo de guerra. Você puxa Jesus para cá, você puxa para lá, você puxa para cá, você puxa para lá. E Jesus, aí você deixa Jesus vencer, até que Jesus ele quer você. Jesus não, uma palavra dele, é só isso que a gente precisa. Mas Tem antes aquela da música, palavra a né? gente Basta uma precisa. palavra e tudo muda. Só É que melhor a vocês primeira, cantarem do que eu. antes da palavra, ele precisa que você realmente se encontre Tem com um ele, encontro. Isso pra mim né? foi muito forte que você Maria e falou. Marta tiveram um encontro. Só que o primeiro encontro de Maria com Jesus não fez ela no segundo encontro, quando ela estava com a morte batendo na casa, ficar indo atrás de Jesus. Não. Ela ficou prostrada, ela se entrega, ela chora, ela morre, ela fica profundamente entregue àquele sentimento de luto. E não tem problema você sofrer, você sentir o luto, não é sobre isso. Mas é sobre você tirar os olhos de Jesus. E Maria tirou os olhos de Jesus no momento que ela mais precisava dele. Isso é uma coisa que nós fazemos nos dias que a gente mais precisa de Jesus. A gente tira os olhos dele, coloca os olhos nas circunstâncias. Poxa, Lázaro morreu. Seu sonho morreu. Mas não, eu falava minha vida inteira, eu falava assim, se o senhor não casar até 40, depois eu não preciso casar mais. Quando eu fiz 40 anos em um dia, eu falei, tô brincando, Senhor. Eu recolho essa palavra no mundo espiritual, Pai. Essa palavra que eu falei mesmo é de mim mesma, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu não sabia o que estava dizendo, eu era burra, Senhor. Porque, gente, quer dizer, eu não sei por que eu não casei. Mas Eu não ele sei, sabe. eu não sei. Talvez eu teria matado a pessoa, poderia, não sabemos, nem saberemos, porque ele morreu. Eu não Mas ele sei. sabe, né? Mas ele sabe o que ele está forjando em mim, tratando em mim, porque não é sobre o outro, é sobre mim. É Perfeito. sobre o que ele está fazendo em você. Deus está fazendo algo em nós agora.
Amém. E deixa eu pegar um gancho nisso aí, pra gente fazer aquelas duas perguntas. Ai, meu Eu Deus, lá falei, vem ele com essas duas perguntas. perguntas. E tá acabando a minha bateria aqui, mas eu vou fazer essas duas Vai. perguntas. Olha só, a primeira pergunta. Não é nada de cabuloso, não. Você vai ser legal e vai edificar para alguém, com certeza. A primeira pergunta é a seguinte: o que que já aconteceu na vida da Simone que a Simone se arrepende? Porque assim, às vezes as pessoas falam assim, né? Ah, eu não me arrependo de nada que eu fiz. Eu acho que isso é minha opinião, tá? Minha opinião. Eu acho que às vezes é uma resposta um Eu me pouco arrependo. um Eu me pouco arrependo de uma coisa. precipitada, porque tem um monte de coisa que a gente faz. E eu sempre cito isso no final aqui do podcast Paradigma, que é o seguinte: as pessoas inteligentes, elas aprendem com os próprios erros, mas as pessoas sábias aprendem com os erros dos outros. Então eu queria que você compartilhasse uma coisa que você já fez sem que você fale, putz, isso aqui eu vacilei. Porque às vezes você contar isso pode ajudar alguém que está assistindo, e isso pode Quando você falou mudar. isso, me veio uma resposta, né? E Hum, tem um arrependimento que eu tenho na vida. hum, Foi não ter dito sim para Jesus antes, para que ele uau, controlasse a minha vida. Então, por 36 anos, eu controlei a minha vida. E eu vivi do jeito que eu quis. E por causa das misericórdias dele, eu ainda estou aqui. Mas eu gostaria de, com 23, lá naquele encontro, lá naquele dia, lá naquela igreja, ter dito: Senhor, hoje, toma o controle da minha vida. Esse é o maior arrependimento completamente. que eu tenho, da minha vida inteira. Todas as outras coisas são naturais. Eu vou errar e todo dia tem coisas que eu faço que eu não gostaria de ter feito, mas de tudo assim, arrependimento, eu gostaria de ter Entrega o vivido controle da minha total, vida antes, total, total né? antes. Uau, eu também me arrependo disso. Também me arrependo disso. Lá quando eu tinha 22 lá. Nossa, fiz Eu muita tinha vinte e merda. dois Eu fiz também. muita merda. E, bom, vamos lá. Esse E a cabelo segunda roxo mostra que pergunta? você ainda tem feito algumas. Obrigado, pastor. Essa aqui é a terceira cor só. Depois vou fazer Ah. mais umas duas ou três, depois eu vou voltar ao platinado. Você já perguntou para o Senhor qual que é a imagem que ele espera de Vou perguntar, vou você? fazer uma consultoria com a minha amiga Você aqui. pergunta para ele. Boa. Sabe por quê? Porque Mas o sabe que foi a tempo resposta? Eu todo. já contei isso aqui já no outro podcast. Já eu cheguei a trocar uma ideia com ele. E veio do nada. Ele falou assim: entra nesse salão aí. Aí eu entrei e falei: caramba. Foi meio assim, do nada. E aí depois eu fui entender o significado psicológico, é porque eu tava precisando de uma mudança radical. Foi o ano passado que eu comecei a descolorir o cabelo. E quando eu era adolescente, eu pintei o cabelo. E o meu professor no Senai, ele falou assim: Lucas, você nunca vai conseguir um emprego. Se entrar aqui um diretor de uma empresa aqui, ele vai olhar e vai te julgar. Eu te conheço, eu sei que você é um bom aluno. Mas ele vai olhar, vai te julgar e vai contratar os outros que não têm empresa. Você vai ficar sem emprego. E É, aí hoje eu sou empresário, eu que dou emprego, né, para outras pessoas. fica de cair, viu, gente? A gente Mas julga foi, pela aparência. mas isso aí eu virei a E chave a quando eu tava segunda descolorindo. pergunta? A segunda pergunta, vamos lá, pra gente encerrar. A segunda pergunta é: o que que você vê? Eu já imagino, mas sei lá, né? O que que você vê como foi assim uma dos maiores acertos, que é o oposto da primeira pergunta, um dos maiores, assim, uma coisa que se você pudesse dar de recomendação para quem está assistindo, falar assim, olha, é isso aqui que me dá força, é isso aqui que é o ponto mais positivo da minha vida, o maior acerto. É, poderia ser, né? Seria até o óbvio ser Jesus, mas eu vou dizer que eu acho que um dos maiores acertos da minha vida foi eu ter assumido aquela gestação e ter tido um Nossa, filho. eu imaginei. Essa eu acho que foi um dos maiores acertos da minha vida, porque com certeza aquela gestação, né, me libertou. Então, eu estudei por causa daquela gestação, eu fiz faculdade por causa daquele filho, eu não tive relacionamentos, tá? Antes por causa desse filho também. Então, assim, um dos motivos que eu passei, eu tive só um namoro na minha vida inteira, namoro mesmo de muito tempo. E esse namoro eu tive com esse rapaz que a mãe dele era da Assembleia. Conheci muitos homens, tá? Não tô falando que eu não dormi com todo mundo, não. Eu dormir é uma coisa. Eu tô falando de namorar. Todo mundo que eu conhecia ficava da porta da rua pra fora, porque eu tinha receio, né? Então, vigia de acontecer Entendi. alguma coisa com meu filho. E para protegê-lo,
eu também não me casei com a pessoa errada, não me relacionei. Porque qualquer pessoa que você se case sem o Jesus estar como centro daquele relacionamento, nem que seja você. Se nem eu nem ele tivéssemos, por exemplo, sua esposa, pelo menos ela tinha, Uhum. né? Mas imagina, nem eu nem o cara não tinha. E aí, de repente, nós dois, imagina, não ter, fadada ao divórcio. Isso foi uma coisa que Deus falou pra mim já muitas vezes. Se você tivesse casado antes de me conhecer, você já estaria divorciada, como todo mundo da sua casa. Todo mundo da minha família é divorciado. Pai, mãe, tio, tia, todos. Nossa, Todos. Na minha casa só tem um tio que não divorciou. Na minha família de 29 tios. nossa. Então, se você pudesse deixar um conselho pra galera que tá assistindo, qual seria? Um conselho? É. Eu acho que é manter a chama acesa. Né? Se você tá aqui, tá assistindo, o meu conselho para você é mantenha a chama acesa, realmente, porque é todos os dias o seu relacionamento com Jesus. Não é as suas grandes experiências com Deus é, que vai moldar o seu futuro, mas é as suas experiências diárias com Deus. É todos os dias você entender que Deus, ele tem o pão para hoje. O pão é nosso, é diário e é para hoje. E este pão aqui, essa é a boa parte. E essa é a parte que não nos será tirada. O áudio não dá para Ah, é, ouvir. porque aqui a gente. Ah, O tá. meu caiu a bateria. O do Lucas caiu ali a bateria, mas essa é a parte que não nos será tirada. Todas as outras coisas podem ser tiradas, mas a palavra de Deus não nos será tirada. Então, se tem um conselho que eu quero deixar aqui para esse dia é: todos os dias, como o pão da vida. E quando Jesus falava que o pão da vida é diário, né? O pão nosso de cada dia, ele estava falando dele mesmo. Ele era o pão. Ele Nossa, dizia, eu sou o pão da vida. Então, quando a gente ora o pão nosso de cada dia, às vezes a gente tem a ideia de que é que o o alimento, a pão comida. é a comida. Mas ele não estava falando da comida física. Ele estava falando da comida espiritual. Porque Nossa, ele diz que eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca mais terá fome. Nunca mais terá fome. Ele não está falando de fome física, ele está falando de fome espiritual. Então, aquela que vem a mim nunca mais terá fome. Então, o meu conselho é o conselho de Deus para minha vida. Está em Levíticos. Toda manhã o sacerdote deve acrescentar a lenha. Toda manhã deve acrescentar a lenha no fogo do altar, para que ela não se queime. A gente ama cantar aquela música, né? E a sarça pegou fogo e não se consumiu. O milagre não é a sarça pegar fogo. A gente vê florestas incendiando. O milagre é ela não se consumir, ela permanecer constante. Ela permanecer queimando constante. Esse é o verdadeiro milagre que nós podemos viver com Jesus. Todos os dias o nosso coração ficar queimando por ele. nossa. É isso. A Pena gente que a gente passou do tempo aí, né? Pena que a gente tá acabando, mas dá vontade de ficar mais. É, assim, muito falar quando ele tá no gostoso. meio, né, É gente? muito gostoso de estar aí né, na sua forma, Como extremamente diz você, fala pra ele, espontânea. fala pra todo mundo que você disse pra mim, você só tem um problema na sua pregação. Acaba. Cadê seu criança? Gostou, né? Ela Gostei. lembra? Ela lembra. A gente tava no GC, daí eu falei assim, cara, tem um problema na sua pregação aqui no GC. Aí ela falou, qual? Ela fez assim, eu falei, ela acaba. Ela tá se achando. Que Sacanagem. Não, desumildade, mas é né? verdade, mas é verdade. Muito Mas gostoso de te ouvir. amém. Obrigado Então vamos por orar Deus ter por essas apresentado. pessoas que vão nos ouvir aqui. Pai, eu Vamos. oro em nome de Jesus, que essa palavra ela não volte vazia, que ela alcance vidas nesse dia e posteriormente que esses cortes, esses recortes, esse vídeo alcance a pessoa que precisa entender e viver um milagre, Pai. Eu acho que eu nunca contei meu testemunho tão rápido e contar de tudo. Então, que esse testemunho, que essa live, ela possa edificar vidas, Deus, em nome de Jesus, essa é a minha oração. Que vidas sejam profundamente tocadas, que o Espírito Santo, Pai, mostre que tem pessoas que precisam aprender a depender do Senhor, que precisam aprender a confiar no Senhor, que precisam aprender a esperar no Senhor. Espera, confia, é aquilo que nós precisamos. E eu oro para que, em nome de Jesus, o Teu Espírito toque pessoas aqui. Deus, eu oro para que vidas sejam curadas, Deus. Eu oro para que, em nome de Jesus, o Senhor complete a sua obra. E eu declaro
declaro vida sobre a vida do Lucas agora. Em nome de Jesus, da ponta da cabeça do Lucas até a planta dos pés, que a sua vida, a zoe de Deus, possa curá-lo plenamente, Senhor, sem nenhum resquício, Senhor. Eu quero, Pai, que ele venha com os exames dizendo, olha, aquela doença que não tinha cura, eu fui curado, eu sou o milagre, o milagre sou eu, o milagre não é o que o Senhor vai fazer pelo Lucas. Isso aí, Pai, são só as coisas mais simples. Mas o Lucas é o milagre. Cada um aqui é um milagre. Cada vida que está nos assistindo é um milagre. Eu oro, Deus, para que vidas sejam curadas. A tua palavra diz que aqueles que creem porão as mãos sobre os enfermos e estes serão curados. E eu declaro agora, Pai, se houver algum enfermo nos assistindo, eu libero uma palavra de cura sobre a sua vida agora. Seja curado em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus. Se alguém precisa de um milagre financeiro, eu declaro agora portas do céu sendo abertas sobre a sua vida em nome de Jesus. Eu declaro agora, em nome de Jesus, que tudo aquilo que você precisa para cumprir o propósito e o chamado de Deus para a sua vida, ele já existe, já está disponível, mas a gente precisa perguntar para o Senhor quais são os seus planos perfeitos para que a gente possa te entregar os nossos bons planos. Pai, em nome de Jesus, que nenhuma palavra dita aqui se perca. Essa é a nossa oração. Muito obrigada por este dia, por este lugar, por esse podcast, por essa sala que nós estamos aqui na plataforma ONU. Pai, em nome de Jesus, que a prosperidade do Senhor habite sobre essa casa, sobre essa família e que a justiça de Deus sempre prevaleça na vida deles. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Amém, gente. 2 horas de live. É. Não vai ficar salva. Você vai ter que assistir depois no YouTube, se você quiser assistir e mandar para Dá um tchau pro alguém. pessoal lá. Eu vou mandar. Gente, ó. Beijo, foi maravilhoso. Eu amei, muito obrigada. Me convidem sempre, voltarei sempre que me Pode convidarem. deixar. A gente podia fazer esse podcast Tem juntos, que ser não? duplo. Tem que Então, ser a gente duplo. apresenta, aí a gente vem, nós dois apresentamos. Mas aí você não vai deixar o convidado falar. Não, eu A parte vou, eu mais sou legal- educada. Não, mas porque a parte mais legal é te ouvir. Não, mas aí quando eu tô falando, mas quando eu tiver como apresentadora de podcast, você acha que eu não vou falar? Vou ter que fazer um podcast sozinha? Beleza, Não. vamos. Pô, é mais um projeto aí, dá pra gente. Vamos Dá pra ver, gente vamos fazer pensar. um teste. É. A gente faz uma entrevista com ele e a gente vê Boa. como vai ser. A gente ora e pega uma resposta, daí a gente vai fazer um negócio. Amém, glória a Deus. Beijo, gente, ó. Obrigado, Não pessoal. esquece, Até o marca próximo. alguém, compartilha. Não esquece. Esse testemunho pode edificar a vida de alguém. Então, você vai falar assim, Espírito Santo, pra quem que eu devo mandar esse link? Manda no grupo da sua casa, da sua família. Sabe aquela pessoa que você não gosta dela? Manda esse link pra ela. Sabe Manda por quê? pro ex, Manda pras pra ex todo mundo, aí. porque o Senhor, quando a verdade entra, a luz entra, pessoas são livres e libertas, elas vão deixar você em paz também, amado. Vai por mim, entendeu? Então não esquece, compartilha com todo mundo esse vídeo aqui no YouTube, viu? Um beijo, que Jesus abençoe você. Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus. Valeu, obrigado, Sim. Valeu. Tamo junto. Muito obrigado. Tchau, gente. Beijo.